Pedro, quero mais uma vez. Na vida passada, eu vim do mundo moderno para cá. Foi um capacho para casar com Isabela Lacerda. Nunca imaginei que ela traísse com o laureado Lucas. Os céus me deram uma nova chance. Escolhi quem sempre me quis, Gabriela Souza. Escutando ela, ser uma pessoa comum também é bom. Gabi, tenho que ir trabalhar no bar. Volto pra te ver à noite. Pedro, à noite vou a uma clínica com meu mestre. Volto um pouco mais tarde. Tome muito cuidado ao sair. Cuidado com a Guarda Imperial de Ouro. Eles são diretos da Imperatriz, com poder absoluto. Andam prendendo altos oficiais. Fique tranquila. Sou só um cidadão comum. Não me meto com a Guarda Imperial. Vou indo. Durma um pouco mais. Pedro! Maria. Depois de renascer, salvei essa garota por acidente. Peguem ela! Peguem ela! Não a deixem escapar! Por aqui! Espera eles irem. Obrigada por me esconder. Ei, qual é o seu nome? Sou Maria. Vou te pagar depois. Sou Pedro. Não foi nada. Não precisa. Por que você ainda está fazendo um trabalho sem futuro? Eu não te disse pra ir pra Guarda Imperial? Te dei o selo e você não quis. A Guarda Imperial é direto da Imperatriz. É um futuro brilhante. Não é o que eu quero. Eu quero ser uma pessoa comum. Gabi, você não vai mesmo casar com aquele inútil? Você é filha do ministro Souza, a sua joia. A única filha do guardião das finanças. Que status de nobreza? Como aquele inútil seria digno de você? É que a Gabi, por causa do laureado Lucas, pra ele casar com a Isabela, se sacrificou pra seduzir ele. Nossa, que amor grandioso! Para evitar que o Pedro se arrependa e se case com a Lacerda, diz que o Lucas se case com a Isabela, eu preciso mantê-lo quieto. Me sacrificar para casar com o Pedro não é problema. Afinal, ninguém sabe quem eu sou. Depois, acabo com tudo. Acabar com tudo. Pronta? Vem dar uma olhada. Esta pulseira celestial que comprei caro no Oeste. Quero dar pra Lucas hoje à noite. Vamos! Pedro, eu já sabia que aquela mulher não era boa. Você já sabia que a Gabriela Souza era filha do ministro Souza? E ainda me deu o selo da Guarda Imperial. Quem é você, afinal? Quem eu poderia ser? Sou uma serva fugitiva, caçada. Tenho o selo da Guarda Imperial de Ouro porque meu pai era o chefe da Guarda Imperial. Há 6 meses, a Imperatriz assumiu o trono, purgou a Guarda Imperial e destituiu meu pai. Ainda havia um sentimento do passado. Quanto a Gabriela Souza, eu a vi em uma festa antes, mas ela não me conhece. Não te contei porque não queria te magoar. Primeiro, Isabela Lacerda. Depois, Gabriela Souza. Eu só quero me dar bem. Por que me forçar? Isso mesmo, Pedro! Tenha-se assim. Tua capacidade, Pedro. Na Guarda Imperial, você certamente vai subir na carreira. Obrigado, Maria Augusta. Pedro, preciso ir. Já vou. Essa Maria Augusta realmente não parece uma dama nobre. Guarda Imperial. Parece que vou mesmo ter que ir. Quem te mandou sair do palácio? Majestade, eu já te disse. Fora do palácio, sem a minha permissão. Não me chame de majestade. Sim, vim falar com a senhora para informar que a General Laura venceu no Deserto do Norte e retorna em triunfo. A General Laura já está nos arredores e está pronta para entrar. Ótimo. Diga à General Laura que descanse bem. Prepare um banquete de vitória para ela em alguns dias. Sim, mas a senhora ainda tem muitos assuntos para tratar. Chega. Vou voltar agora.
Área da Guarda Imperial. Quem é você? Vim me juntar à Guarda Imperial. Tenho o selo. A Guarda Imperial é a guarda da Imperatriz. Temos o direito de executar primeiro. Nem o chanceler ousa enfrentar a Guarda Imperial. Eu, há 3 anos, nem fui efetivado. Você, com esse selo inútil, e ousa querer entrar na Guarda Imperial? Quem ousa fazer tanto barulho na Guarda Imperial? Senhor, tem alguém com um selo falso dizendo que quer entrar na Guarda Imperial. Eu já ia prendê-lo. Seu cego! Este é o selo de ouro da Guarda Imperial. Com este selo, pode entrar direto na Guarda Imperial. Embora eu não saiba a origem deste selo, o Comandante Supremo me disse que quem carregar este selo deve ser recebido com honra. Senhor Polteman, eu não sabia. Eu não reconheci quem era o senhor. Eu mereço morrer. Senhor, poupe-me! Você só estava seguindo as regras. Meu jovem, sou Jorge Campos, comandante regional da Guarda Imperial. Qual é o seu nome? Ah, e onde mora? Nossa comandante está investigando um caso. Em 3 dias, ela virá pessoalmente para te recrutar. Ah, tem alguma condição? Pode falar com ela. Sou Pedro Amaral. Quando vierem, me encontrem no Beco Sul. Não esperava que o selo da Maria Augusta fosse tão útil. Senhor, quem é esse cara? Consegui que a comandante o recrute pessoalmente e ainda pode pedir o que quiser. Nem o filho do chanceler teria esse tratamento, né? Não pergunte o que não devia. Sim. Comandante. A Imperatriz ordenou investigar a corrupção entre os nobres. Estou ocupada com isso. Se não for importante, não me incomode. Alguém usou o selo de ouro que mencionou e entrou na Guarda Imperial. O quê? Quem? Quando a Imperatriz acabou de ascender ao trono, ela me disse que alguém viria para a Guarda Imperial e que devíamos tratá-lo da melhor forma. Não esperava que demorasse meio ano e me pediu para não revelar que o selo é da Imperatriz. Pedro Amaral. Eu investiguei. É o ex-herdeiro do Marquês Amaral. O da nova lei da flagelação. Um talento para o conselho. Ofendeu as 5 grandes famílias. O filho do Marquês Amaral. Exato. Se é o filho do Marquês Amaral, não deve ser um inútil. Investigue o passado dele. Prepare-se. Vou recrutá-lo pessoalmente. Sim. Ainda não voltou? Quando ela volta? Ah, General Laura. Finalmente voltou. Olha, este caixão cabe à sua família, com seus 38 almas leais. Eu, Eduardo Siqueira, aceito ser enterrado com você, para ser o 40º. Quero que a general se torne minha concubina. Por favor, general, aceite este belo casamento. Que proposta de casamento é essa? É uma ameaça descarada. Se a Laura não aceitar, ele vai transformá-la num cadáver no caixão. Um inútil desses quer casar com a maior general feminina do reino? Que delírio! Esse jovem Siqueira, como ousa ameaçar a general feminina para ser sua concubina? Você é novo na capital imperial, né? O clã Siqueira de Laranjeiras é uma das 5 grandes famílias. E seus ancestrais foram primeiros ministros. São muito poderosos. Se continuar falando assim, cuidado para não te cortarem. Como ele é tão ousado? Ousar se meter? Laura Fernandes morreu assim. Que pena. Na vida passada, lembro que no banquete de Vitória, Laura Fernandes foi forçada a se casar com Eduardo Siqueira. Em vez de ceder, ela o matou. E ficou com a mão aleijada. Não esperava que isso também acontecesse. Onde você surgiu, seu inútil? Ousa me impedir! Hoje, vou me casar com a General Laura. Guardem bem o rosto dele. Eu acabo com você depois. Eu quero mesmo me casar com você. Um playboy quer se casar comigo? Enxerga? Laura Fernandes, sou do clã Siqueira de Laranjeiras, o herdeiro direto da 3ª geração. Ah, você não me tem respeito? Ou não tem respeito pelo clã Siqueira? Eduardo Siqueira, você se esqueceu que veio ao meu acampamento no ano passado querendo ganhar glória, mas no fim fugiu com medo. Fugiu até o Portão das Garças. Na fronteira norte, nem ousava me olhar, nem ousava. Agora, ousa se casar comigo? Então é isso.
Escuta aqui, não fale besteira. Minha vitória inigualável foi graças a você. Por você ter cortado o suprimento de 30 mil soldados, eu fui forçada a levar 70 mil homens para uma luta sem saída. O rio ficou de sangue. Cortar o suprimento, matar meus soldados, merece morrer. Sério? Como ousou cortar o suprimento? Laura Fernandes, escuta aqui. Melhor não se atrever. Se me tocar, nem a majestade te protegerá. Para o submundo! Não! Ei! Não! Ei! Peça proteção aos seus ancestrais. General, muitos querem que você morra, mas você precisa viver bem. Viver muito para matá-los de raiva. Mesmo que não pense em si mesma, pense no reino, no povo e nos 70 mil soldados da fronteira norte. Obrigada. Devo um favor. Se tiver algum problema, me procure na residência do general, com este selo. Isso não é ajuda. Se tivermos a chance, tomamos uma. Certo. Depois de ver a majestade, te procuro à noite para tomar uma. Laura, não faça besteira! Ai! Este caixão é para toda a sua família. Você me paga! Vou mandar meu pai me defender! Vamos! Laura Fernandes, você me paga! Você me paga! General Laura Fernandes, com a conquista do Deserto do Norte, venho prestar contas. Abram! Sem acabar com as 5 famílias, o reino não sobrevive. Os Siqueira serão as primeiras vítimas da minha faca. Majesty, os Siqueira vieram reclamar. Acusam a General Laura de agredir o Capitão Eduardo na rua. Um canalha que roubou as tropas e quase arruinou a batalha. E ainda ousa querer minha general como concubina? Isso não é um insulto a mim? Os Siqueira acham que, apagando as provas, eu não posso fazer nada. Anunciem! Eduardo Siqueira desrespeitou a General Laura em público, insultando um ministro. Destituam-no de seu cargo e proíbam-no de servir novamente. Que ele se vá com dignidade, que se mate em expiação. Sim. Lembro que a General Laura completa 22 anos. Os homens dos Fernandes morreram em batalha. Seu lealdade é inegável. No banquete de vitória, em 5 dias, convoquem os jovens talentos da capital. Que a General Laura escolha o marido que quiser para continuar a linhagem dos Fernandes. Sim. Guarda Imperial, tem algum novato por aí? Tem um... Entrou há poucos dias. Acho que se chama Pedro. Pedro? Então é o Pedro, meu irmão. Depois que o caso da General Laura se resolver, tenho que ir ver o Pedro. Não posso deixá-lo ser enfeitiçado de novo por aquela víbora, Gabriela Souza. Pedro, irmão. Eu guardei o salário de 1 mês pra te comprar este pingente de jade. Dá uma olhada. Gostou? O que os outros têm, o Pedro, irmão, também tem. Este pingente vale no máximo 100 moedas. O que a Gabriela deu ao Lucas, a pulseira celestial, vale no mínimo 1000 ouros. A diferença é abissal. Nem se esforça pra fingir. É caro demais. Não sou digno. Pedro, irmão, o que foi? Você acha que eu gasto demais? Eu só achei que este pingente combinava muito com você. E mais, quero que depois de amanhã nos casemos, Pedro, irmão. Tão apressado? Preparamos nada. Nosso casamento não precisa ser um grande evento. Simples. Com você é o suficiente. Como quiser. Quer casar? Casamos. Pedro, irmão, nem me ajudou. Ele está tão frio. Será que ele me trocou? Não importa se ele me trocou. O importante é que ele queira casar. Mas por que o frio dele me dói tanto? Gabriela, em 3 dias, vamos ver se a filha do ministro Souza e o jovem laureado conseguem me superar. O guardião real. Ótimo, ótimo! Ótimo, ótimo! Vem, Mateus. Desde a queda do Palácio Amaral, ele parece outra pessoa. Frio e distante. Diferente de quando me seguia, é outra pessoa. Minha madrinha é tão boa. Como pôde ter um filho tão interesseiro? O que esse cara faz? Olha só!
Pedro, por que voltou tão cedo hoje? O bar não precisou? Hã? Vamos, vou apresentar a vocês. Este não é qualquer um. Ele era o herdeiro do Palácio Amaral. Agora é só um plebeu. Senhor Tira, Gabriela, sente aqui comigo. Ei! Pedro, esse seu trabalho no bar, quanto você ganha por dia? Ei, o estábulo da Polícia Militar da capital precisa de um para limpar as baias. É 800 moedas por mês. Esse trabalho, muita gente quer, mas eu não dou. Ei, se não fosse porque crescemos juntos, desde pequenos, eu não te daria essa chance. Não precisa. Deixe para seu filho. Como é? Não me respeita? Olha só, escondendo um tesouro. Deixa eu ver. Ah, é um selo. Diz aqui: Exército do Norte, Fernandes. Isso! O selo dos Fernandes do Exército do Norte! De onde você conseguiu isso? A General Laura me deu. Pedro, sua família e a General Laura nunca se deram bem. Como ela te daria esse selo? Ah, e por que não diz que ela ainda veio te procurar para beber? Ah, a General Laura vem me procurar para beber. Pedro, como ousa dizer essas besteiras? Falsificar o selo da General Laura é um crime grave. Isso é só uma farsa. Meu selo contém sangue de 360 insetos carunchadores. General! Você também consegue provar que é falso? Matheus Tavares, subtenente da Polícia Oeste. Saudações, General Laura. Tem tempo para beber? Tenho. Pedro, irmão! Matheus, por favor, leve a Gabriela para casa. Sim. Vamos, general. Pedro dorme comigo toda noite. Como ele conhece a Laura Fernandes? E ainda veio até aqui. Será que eles se dão bem? General, afinal, hoje não era o seu banquete de vitória? Acabou tão rápido? Hoje é o aniversário do imperador anterior. A imperatriz proibiu bebida no palácio. O banquete foi adiado para 5 dias. Banquete? Será que foi quando a Laura foi drogada pela família Siqueira? E ela feriu a mão esquerda com um candelabro? Entendi. Então, até a próxima. A moça de antes é sua esposa? Desculpe ter te convidado para beber. Agora que penso, foi inapropriado. É melhor voltar e explicar a ela. Beberemos outro dia. General Laura, você já enganou alguém? Nunca. E você aceitaria que a pessoa que mais ama sempre te engana? Claro que não. Eu também não. Então, não vou esconder nada da General. Ela não é minha esposa. Não tenho nada a ver com ela. Ótimo. Vamos sair para beber. Faz tempo que eu não volto à capital imperial. Me indica um bar que seja forte. Certo. O que deu no Pedro? Deve ter se atrasado no caminho. Sinto que o Pedro está um pouco frio comigo. Será que o casamento vai dar errado? Matheus, por favor, vá ver. Certo. Ei, Pedro, por que não está de traje de noivo? E mais, por que você cheira a bebida? Sou teu Pedro. Sou primo da Gabriela. Soube que ela se casa hoje e vim para o banquete. O primo, Lucas Silveira, da família Silveira de Sul. Seus ancestrais foram primeiros ministros, mas a família enfraqueceu. Passou em primeiro no exame imperial. Agora é subchefe da música imperial, 8º nível. Estou certo? Você gosta tanto de ser o cão da Isabela Lacerda? Por que não late umas vezes para eu ouvir? Senhor Pedro, você entendeu mal. Entendi mal? Ouvi dizer que na frente da Isabela Lacerda, você se curva mais que as dançarinas do palácio. Onde está o mal-entendido? Pedro, irmão! Amanhã, vou voltar para a família Lacerda como genro. O que você acha? Na hora, com certeza te convido para o banquete. Senhor Pedro, se você se casa ou não, não me importa. Mas hoje é o seu casamento com a Gabriela. A Gabriela é tão boa para você, não a decepcione. Eu a decepcionei. E o que você vai fazer? Tanta gente querendo a Isabela Lacerda? Você não quer saber por que ela só me deu o convite para se casar? Porque para eu me casar com os Lacerda,
é bem mais fácil que para você. Por isso você não hesitou em mandar a Gabriela para me seduzir. Pedro, irmão, você não era assim. Você esqueceu. A partir de hoje, não temos mais nada. Nós dois cortamos os laços. Senhorita Souza. Me deixe explicar. Não é assim. Ei, sai da frente! Hey, seu verme! Finalmente te encontrei! O noivo... Hoje é seu casamento. Eu vim só pra te ver. Ei, outro dia você não disse que eu não ia viver muito? Então, adivinha. Será que hoje você não é o que não vai viver muito? Se sua família morrer, eu ainda estarei vivo. Quer morrer? Não vai. Ainda ousa ser insolente? O seu símbolo de cão da Laura Fernandes me entregue. Depois, ei, role debaixo das minhas pernas e late como um cão. Ei, se eu gostar do seu latido, eu te deixo inteiro. Deixe você inteiro. Que imponente, senhor Siqueira. Não, quem você pensa que é? Hã? Ousa me dar ordens. Insolente, não ouse desrespeitar a comandante. Comandante? A senhora é a comandante da Guarda Imperial? Helena Silveira. Pedro Amaral. Entrando na Guarda Imperial, todos esses prazeres mundanos serão devorados por lobos. Se bem... Pedro Amaral, comandante. Parabéns por entrar na Guarda Imperial. Comandante Helena, eu e o Pedro Amaral temos nossas diferenças. Poderia fazer um favor ao clã Siqueira de Laranjeiras? Um favor? Pedro Amaral agora é da minha Guarda Imperial. Que favor? Desde quando Pedro Amaral entrou na Guarda Imperial? Ele não é só um herdeiro inútil. É um plebeu qualquer. Helena Silveira, você vai mesmo, por um mero Guarda Imperial, desafiar o clã Siqueira de Laranjeiras? Eduardo Siqueira, a ajuda para a Cidade das Folhas, você desviou 35 mil moedas. E na sopa de prevenção, você misturou terra argilosa. Eu já fiz as contas para você. Uma moeda, um corte. É o número exato para a morte por 1000 cortes. Pedro, este homem é um criminoso. Corte a garganta dele. Helena Silveira, sou do clã Siqueira de Laranjeiras. Como ousa me atacar sem provas? Isso só vai te trazer mais problemas. Já que eu acusei você desses crimes, claro que tenho provas irrefutáveis. Pedro, hoje vou te ensinar a regra da Guarda Imperial. Com a prova, execução imediata. Ei, Pedro! Sou do clã Siqueira de Laranjeiras. Só uma simples comandante da Guarda Imperial não pode te proteger. Se ousar me tocar, meu clã vai te despedaçar. Senhor Eduardo, sabe que há 3 dias eu já queria te matar? Quem obstruir a Guarda Imperial morrerá. Eduardo Siqueira, há alguns dias, a majestade te deu uma saída digna. Por que não ouviu? Se o rei manda morrer, o súdito não pode recusar. Matemo. Vamos. Pedro, não vá. Se eu te ouvir chamá-lo assim de novo, eu corto sua língua. Não acredita? Pergunte ao Augusto Souza se ele consegue te proteger. Vem aqui. Comandante Helena, o que deseja? O quê? Não ouço. Lucas! Comandante Helena, o que é? Não me importa como você quis se aproveitar da família Lacerda, mas já que armou pro Pedro, ajoelhe-se e peça perdão. Senão, eu farei você sumir, sem deixar vestígios. Senhor Pedro, errei. Me perdoe. Não perdoo. Agora, seja mais cauteloso. Não me dê uma brecha. Senão, te mato na prisão real. Senhor Pedro, entendido. Prepare-se. Venha tomar uma bebida comigo. Sim. Comandante Helena, obrigado.
Pedro, dizem que seu pai escreveu a nova lei fiscal, que tinha talento de chanceler. Quem diria que foi você, aos 13 anos, que escreveu? Como você sabe? Se eu soubesse que escrever isso faria meu pai morrer de doença, eu jamais o teria escrito. Seu pai não morreu de doença. Descobri algo nos arquivos reais. Alguém teve contato frequente com seu administrador. E logo depois, seu pai morreu. Não acha que é coincidência? Ou seja, ofender as 5 famílias não tem bom fim. Tio Francisco, onde ele está? Depois que seu pai morreu, ele fugiu. Desapareceu. Se você quer descobrir a verdade, me prove seu valor. Só então usarei a Guarda Imperial de Ouro para te ajudar. A partir de agora, estou à sua disposição. Hoje, o comandante Jorge deveria te buscar. Ele teve um caso de última hora, então eu o mandei ir primeiro. A cena do crime é bem aqui perto, então vim dar uma olhada. Você, o filho do destino, com talento de chanceler. Um caso que o comandante Jorge investiga pessoalmente não deve ser pequeno. A Guarda Imperial não lida com casos pequenos. Há 1 hora, o jovem laureado Felipe Lima foi assassinado e despido. O corpo foi pendurado ao contrário, no arco de Rua Escorpião. O caso chocou a majestade. Você ousa investigar? Este caso, eu investigo. Troque de roupa. Venha comigo. Pedro, o que você acha? É uma provocação à majestade. A majestade promoveu este ano os jovens humildes para o governo. Mas esta noite, o líder dos novos laureados humildes, o jovem laureado, morreu aqui. Quem está por trás quer acabar com a chance dos humildes de entrar no governo. Comandante Helena. Bloqueie a cena, já. Baixe o corpo. Se for tão idiota de novo, eu te pendurarei na prisão real para ser o arquivo vivo. Sim. Por que está tremendo? Eu só te repreendi um pouco. É bem mais gentil que a faca que te cortaria. Sim, vou fazer isso agora. Essa Helena não é só mordaz. Ela age com rapidez, crueldade e decisão. Não é à toa que, sendo mulher, ela é a comandante da Guarda Imperial. Essa mulher não é brincadeira. O par é que se acha um peixe grande. É o que dá. Um som demais e a cabeça cai. Mas eu sou... É a comandante Helena da Guarda Imperial. Pedro, leve-os de volta. Suspeito que estão envolvidos. Não perca tempo com eles. São só um bando de playboys. Um lixo. Duvido que sejam capazes disso. Comandante, vou examinar o corpo primeiro. O corpo, muitas vezes, nos dá pistas para resolver o caso. O assassino começa a esfolar pelo topo da cabeça. Isso mostra que é um experiente, e sua técnica com a faca é impecável. Mas no rosto do jovem laureado há muitos cortes finos. Para um experiente em esfolar, isso é incomum. Então, o assassino provavelmente estava em movimento. Quer dizer que o jovem laureado foi esfolado vivo no carroça? Por isso o rosto tem tantos cortes finos? Sim, imagino que o jovem laureado foi amarrado no carroça. Em todo o corpo dele, só tem um corte profundo no pescoço. Não é fatal, mas com tanto sangue, confirma que ele morreu por hemorragia. Pedro, você também sabe examinar corpos? Comandante, alguém viu o jovem laureado ser jogado de uma carroça por 2 mascarados, jogado para baixo e depois pendurado no arco. Sobre outras pistas, por enquanto, não há mais. É só isso? O que eu quero são pistas para pegar o assassino. Nas unhas do jovem laureado há fios finos de ouro.
com um leve cheiro de tinta de pinheiro imperial, misturado com âmbar imperial. Ele era humilde. Deve ter pegado no cinto do assassino por acidente. Na capital imperial, quem gosta de misturar a tinta imperial com âmbar imperial para usar como pomo são no máximo 10 famílias ricas. E mais, o cheiro da tinta de pinheiro é tão forte, significa que a tinta é nova, não mais de 10 dias. Investigue. Em 10 dias, quem pegou tinta de pinheiro do Instituto Imperial. Pela lei, você tem 3 dias. Sim, comandante. Você tem talento, mas se forçar de novo, vai perder a mão. Essa Helena Silveira, na verdade, se importa, mas fala assim. Pedro, não resolvermos este caso, serei severamente punido. Comandante Jorge, se encontrarmos quem pegou a tinta de pinheiro, logo encontraremos o assassino. Foi o administrador Siqueira. Se a tinta de pinheiro não der pistas, terei que achar um jeito apontar para a família Siqueira. Pois é, você, rapaz, em tão pouco tempo, descobriu a tinta de pinheiro. Com sua ajuda neste caso, com certeza o resolveremos. Leve o corpo ao departamento de investigação. Pedro, esta frase foi escrita à mão pela Majestade. É o símbolo do nosso Departamento Norte. A Majestade, uma mulher, ascendeu ao trono. Podermos ser seus súditos. Que honra! Pedro, eu sempre acreditei em você. Você só precisa de uma oportunidade. Os erros do seu pai não vão te afetar. Se dedicar, a Majestade certamente lhe dará um grande futuro. Vou me esforçar. Jorge Campos, como primeiro nobre a entrar na Guarda Imperial, a Imperatriz o nomeou direto comandante regional de 4º posto. Um favor como esse é um grande favor real. Vamos! Senhor, onde está o corpo trazido esta noite? Aqui. Comandante, e quem é esta senhora? Esta é da nossa Guarda Imperial Norte, forense e mestra de mecanismos. Ravenna. Ela é uma excelente forense, mas ela tem um hábito peculiar. Ela gosta de coletar o último suspiro dos mortos, guarda em frascos de vidro e faz sininhos. Ela gosta de ouvir os sininhos. Diz que é como conversar com os mortos, e isso a faz sentir completa. É possível isso? Senhor, o fogo interno deste corpo é mais forte que o de um vivo. Quer que eu faça autópsia? Não precisa. Mande levá-lo embora. Senhor, faz dias que não faço uma autópsia em um corpo fresco para ganhar dinheiro. Se tiver um caso novo nos próximos dias, me leve até a cena. Falamos depois. Vou tomar meu remédio. Explique bem a Pedro sobre a nossa Guarda Imperial. Ser trazido pela própria Guarda Imperial deve ter status. A Guarda Imperial é dividida em 4 departamentos regionais: Norte, Sul, Leste e Oeste. Aqui é o Departamento Norte. O dever é simples: investigar casos da própria Majestade. O Departamento Norte investiga casos e pode ignorar os 3 tribunais. Um poder enorme. O Departamento Norte tem tanto poder? Por este poder, há 3 anos, os oficiais brigaram muito com a Majestade, que era contra a lei, que quebrava a tradição e tal. Foi um escândalo enorme. Essa Imperatriz é bem dura. Na época, até o inspetor imperial na corte ameaçou se matar na parede.
Se fosse um imperador comum, com certeza teria cedido. Mas a Majestade tem coragem. A Guarda Imperial expôs vários oficiais de alto nível, acusou-os de crimes terríveis na frente de todos, chamou o Departamento de Justiça de incompetente, o Tribunal Superior de corrupto e o Gabinete de Inspetores de cego. E assim, nosso poder foi consolidado. A Majestade é sábia, claro. Senão, não estaria no trono imperial. Já que entrou na Guarda Imperial, se fizer um bom trabalho, com certeza terá a chance de vê-la. Comandante. Pedro, em particular, pode me chamar de tio Jorge. No meu coração, já te vejo como meu sobrinho. Entre nós, não seja tão formal. O comandante Jorge sempre me tratou bem. Pena que, na vida passada, quando me casei com os Lacerda, fomos perdendo o contacto. Nesta vida, é hora de reatar essa relação de tio e sobrinho. Certo, tio Jorge. Então é o filho de oficial que entrou por influência. Comandante, nos últimos 10 dias, só o segundo administrador da família Siqueira, Fernando Siqueira, retirou um caso de tinta de pinheiro do Instituto Imperial. Vou investigar a família Siqueira. Não posso decidir isso sozinho. Vamos para a Torre Águia, já. Pedir instruções à comandante. Finalmente, a família Siqueira. O caso aponta para a família Siqueira. A recompensa deve ser alta. Senhor, me leve com você. Vamos, vamos! Comandante, este caso é complicado. Jorge Campos, tanto tempo na Guarda Imperial e ainda não sabe com quem está lidando? Seus olhos são um vaso sanitário? A Guarda Imperial pode prender qualquer um, inclusive a realeza. Vou prender Fernando Siqueira agora mesmo. Se voltar com essa pergunta idiota, vou te despir da pele para fazer um guarda-chuva. Comandante. Nossa, comandante, quando xinga nunca poupa ninguém. Não fale só da minha vez. Até os primeiros ministros do Conselho de Estado já foram xingados por ela. Tio Jorge, ela te xingou hoje. Amanhã, resolva o caso e dê um tapa na cara dela. Pedro, cuidado. Se a comandante souber, não vai dar bem pra gente. Senhor, para onde vamos agora? Desde a fundação de Aurora, ninguém nunca investigou a família Siqueira. Somos os primeiros. Acabamos de matar um herdeiro Siqueira. Ora, vamos prender mais um. Quem sabe o que vai acontecer? Ai. Minha chance de brilhar é esta noite. Guarda Imperial, investigando. Abram logo. Esse cara tem um certo coragem. Melhor que outros homens. As tantas! Quem deu coragem à Guarda Imperial de bater na nossa porta? Vaza daqui! Edu! Socorro! Estão invadindo! Guarda Imperial, investigando. Mesmo o primeiro-ministro, nós o prendemos. A família Siqueira não é nada. Quem se atreve a invadir? Senhor, o Código de Aurora, é claro. Mesmo uma família nobre não pode ter servos assim. Essa família Siqueira estão se rebelando? Pedro, deixe os servos para depois. Concentre-se no caso. Guarda Imperial em ação. Quem não tem a ver, afaste-se. O Código de Aurora diz: quem invadir uma casa à noite, o dono pode matá-lo. Seus ignorantes, querem morrer? Ouçam impedir a Guarda Imperial? Estão se rebelando contra o governo? Invadindo a Casa Siqueira à noite. A Guarda Imperial está cada vez mais arrogante. Senhor! Ele é o patriarca da terceira Casa Siqueira, ou seja, o pai de Eduardo Siqueira. Apesar de não ter cargo oficial, ele é do clã Siqueira de Laranjeiras, um dos poderosos da capital imperial. Não o subestime. Chegaram bem na hora. Há 1 hora, meu filho. Eduardo Siqueira foi morto pela Guarda Imperial. Qual foi o crime? Sem provas. Quem lhes deu permissão para matá-lo? Primeiro, a Guarda Imperial pode executar e depois responder.
Segundo, as provas contra seu filho são irrefutáveis. Crime imperdoável. Merecia morrer. Um lixo como ele merece morrer. Maldito! Que língua afiada! Matar meu filho não bastou? Vem com essa atitude para exterminar a família Siqueira. Desonrar um capitão da Guarda Imperial também é crime grave. Agora posso prendê-lo. E mais, se a família Siqueira cometer um crime grave, eu mesmo extermino a família Siqueira. E daí? Vou exterminar a família Siqueira. E daí? Senhor Fernando, viemos aqui hoje para falar com o seu segundo administrador, Fernando Siqueira. Ele é suspeito no assassinato do jovem laureado. Temos algumas perguntas para fazer. Fala do Fernando? Ele voltou para o Vale Escuro. Se querem encontrá-lo, procurem no norte. Então, não vai nos entregá-lo? Senhor, foi ele. Ele matou o senhor Eduardo. Qual o seu nome? Pedro Amaral. Maldito! Sabe o que há sob as lajes do portão da Casa Siqueira? Já que ousou vir, não sairá daqui vivo. Senhor Fernando, eu sou o comandante da Guarda Imperial Norte. O que aconteceu hoje? Grande comandante Jorge. Se o Marquês de Sol Nascente soubesse que o título que ele conquistou, lutar por 7 dias na Montanha Azul, foi destruído por seus descendentes, diga, ele não sairia do túmulo? Ô patriarca, se soubesse que eu me tornei comandante de 4º nível, ele com certeza ficaria muito feliz. Como ele sairia do túmulo? Roger Campos, desde o início da dinastia, ninguém do governo real ousa prender alguém no Pátio Siqueira. Se vocês querem sair daqui ilesos, então, um por um, tirem seus chapéus oficiais e saiam daqui como cães. De 4. Todos têm medo do Sr. Fernando, mas eu, Pedro Amaral, não. Hoje, o sangue deste pátio ou manchará a honra da família Siqueira, ou será oferenda à minha espada Primavera. Acha que segurando-me vai sair daqui vivo? Cada tijolo do Pátio Siqueira foi tingido de sangue. O último a puxar a espada aqui. Seus ossos estão sob incensário do meu filho. Pedro, larga a espada! Larga! Se matar o patriarca Siqueira, isso vai dar muito problema. Se não quer que ele morra, saiam da frente! Afastem-se! Quero ver o que ele vai fazer. E como vai acabar. Jorge Campos, que bom cão você trouxe. Ele tem mais coragem que você. Meu filho! Que morte terrível! Vou achar algumas esposas para te acompanharem. Pedro, se ousar tocar no corpo do meu filho, acabarei com o seu clã. Se Fernando Siqueira for covarde, eu corto a cabeça do seu mestre. A espada da Guarda Imperial é para cortar monstros. Não! Matem-no! Quem ousa? Ousam matar a Guarda Imperial? Querem se rebelar? Escutem. Amanhã, trazem Fernando Siqueira em troca da cabeça do seu filho. Senão, mesmo enterrado, eu o arranco da terra e o despedaço. Vaza! O que aconteceu esta noite não sairá daqui. Se um pio sair, eu os esfolho. Por favor, avise. Ocorreu um problema na casa. Quero ver o jovem mestre. Pode entrar. Tio, veja este vinho do oeste. Não parece sangue de plebeu?
Jovem mestre, é mesmo. A comparação é perfeita. Mas o sangue desses plebeus não chega nem aos pés deste seu vinho. O que é? Jovem mestre, faça-me justiça! Pedro Amaral, da Guarda Imperial, invadiu a casa Siqueira à noite, desonrou meu clã e matou meu filho. E Eduardo, ele era um jovem Siqueira. Como ousou um da Guarda Imperial matá-lo? Lembre-se, o clã Siqueira de Laranjeiras é como uma jade envenenada. Quem ousar ofendê-lo, morrerá. Amanhã, vá contar a esse plebeu onde está Fernando Siqueira. Depois, prepare uma emboscada e mate-o. Sim, jovem mestre. Hoje de manhã, o inspetor Luiz do Gabinete Imperial, na reunião do Conselho, denunciou nossos funcionários. Aquela mulher, o homem que ela promoveu. Que arrogância! Sem modos. Tio, lembro o filho de Luiz já faz um mês, não é? Amanhã faz um mês. Vá ao depósito, pegue o pingente de ouro puro, leve para ele. Eu troco isso pela vida do filho dele. Ele deve ficar muito feliz, não acha? Tio Jorge, a língua do senhor Fernando eu tenho que cortar. Pedro, de reino, muitas pessoas me chamam de copo de escarro da majestade, mas não sabem que a imperatriz dá ouro. Ser xingado por eles, não importa. Não precisa cortar a língua dele. Na Guarda Imperial, parece que temos tudo. Mas, na verdade, andamos sempre na beira do precipício. Às vezes, só dizer umas palavrinhas doces evita problemas. Precisa se manter firme por orgulho. Se curvar ao clã Siqueira não é vergonha. Ele quer me dizer que devo me curvar quando preciso. Mas na vida passada, na família Lacerda, me curvei por anos demais. Rei Encarnado, não me curvarei a mais ninguém. Desta vez, você acabou com a família Siqueira. Que problema? Só nos resta voltar e ver se o comandante tem uma saída. Se não, só me resta pedir ajuda para te defender. Kyojoji, se quer que eu me proteja, tudo bem. Mas entenda, o alvo da Imperatriz são as 5 famílias. Se curvar a família Siqueira, perderá o favor da majestade. Que besteira é essa? A majestade sempre conviveu em paz com as 5 famílias. Chega, não repita isso. Esse garoto é bem interessante. Parece que agora vou ter o que me divertir. Vamos. Levem-no. 360 facadas. Nenhuma a menos. Sim! E então, se atrapalharam com o Siqueira? Senhora, e se a cabeça do Eduardo Siqueira a devolvêssemos? Devolver a cabeça que cortamos? Isso é como tirar a calcinha pra cagar. Qual a diferença? Uma palavra a mais e eu te pendurarei na rua Fênix Vermelha, até secar. Bom trabalho. Um presente para você. É envenenada? Um toque e morre. Se contra o inimigo ou para se matar. Enfim, não envergonhe a Guarda Imperial. Obrigado, comandante. Estou fazendo o que ninguém ousa fazer. Que se ganha o favor dos superiores. Continue a investigar. Nesta capital imperial, se alguém ousar te matar, eu o mato. O clã Siqueira de Lobo Branco também morrerá. Sim. Agora tenho o meu perdão de morte. Vitirsa. Pedro, investigamos o caso amanhã? Eu não sei mais o que fazer.
Das 5 famílias, o clã Siqueira de Laranjeiras é o mais arrogante e prepotente. Hoje, matei um jovem Siqueira e ainda levei a cabeça do Eduardo Siqueira. Amanhã, com certeza vão querer me matar. Então, só precisamos esperar. Pedro, quer dizer que amanhã os Siqueira vão nos armar uma cilada? Matar um oficial é um crime gravíssimo. Mesmo sendo o clã Siqueira de Laranjeiras, eles não aguentariam as consequências. Impossível. Será? Amanhã, só esperamos as notícias. Vamos. Tio Jorge, senhor Fernando Siqueira enviou uma mensagem. Diz que Fernando Siqueira está no barco de luxo do Lago das Flores, bebendo com as cortesãs. O Lago das Flores é a capital imperial, o lugar mais famoso de prazeres. À noite, aparecem inúmeros barcos de luxo. Ali tem muita gente e olhares. Não é bom para nós. Mas a família Siqueira? O que eles querem, afinal? Tio Jorge, o único nosso recurso agora é o Fernando Siqueira. É a única pista. Só se pegarmos ele, podemos seguir em frente. Perfeito. Tenho alguém em meus homens. Ele conhece muito bem o Lago das Flores. Que ele nos leve. Assim teremos apoio. Já tem pista? Me leve pra pegar ele. Estou só esperando a recompensa. Uma simples examinadora agindo como caçadora. Que necessidade. Temos uma pista. Vamos! Sangue nobre cria o rei do veneno. No Monte de Ossos, um par de amantes dorme. Essa canção... por que soa tão sinistra? Sangue nobre cria o rei dos venenos. Amantes dormem em montes de ossos. Que rosto bonito e novo. Novato, né? Vem tomar um drink comigo. Este pó de morte com vinho de 30 anos. Eu o chamei de Bela e Morte. Deve ser uma delícia. Pó de morte com vinho de 30 anos. Um veneno mortal. Nem cachorro bebe isso. Cachorro não bebe? Eu bebo. Pedro, este é o Dr. Alba, o médico veneno do Departamento Norte. Ele gosta de misturar vários venenos em sua bebida. Enfim, é melhor não comer nada dele. Que hobby peculiar. Um traficante está escondido no Lago das Flores. Você conhece bem o lugar. Nos leve até lá. As cortesãs do Lago das Flores são minhas boas amigas. Por que ele não se escondeu em outro lugar? Ele teve que ir pro Lago das Flores. Está pedindo para morrer. Lembre-se dele. No Lago das Flores. Não o deixe escapar. Que retrato é este? Há muito tempo, a comandante ordenou à Guarda Imperial investigar secretamente as 5 famílias. Muitas figuras importantes, como Fernando Siqueira, um administrador de certa importância, também foi investigado. E até teve um retrato feito. Aqui está registrado os crimes de Fernando Siqueira, mas a família Siqueira sempre o protegeu, e por isso nunca foi condenado. Então a Guarda Imperial já estava se preparando para acabar com as 5 famílias. A Imperatriz, desde o início, planejava acabar com essa praga. Pedro, irmão, o que aconteceu ontem foi só um mal-entendido. Mentir tanto, até você acredita. Você não prometeu que me protegeria para sempre. Será que você vai quebrar sua promessa? Então, quebrei. Jojita Souza, agora pode me deixar passar? Passou só uma noite. Como ele ficou tão frio e ingrato? Jojita Souza.
É melhor voltar. Pedro, irmão, vou rasgar meu coração para você para provar minha inocência. Que tal? Pedro, como você pode ser tão cruel? Você não tem consciência. Vou tomar seu coração de volta. Você nunca vai se livrar de mim. Bela e venenosa. Quanto mais bela, mais mortal. Mas há mulheres que são o contrário. Quanto mais pura, mais mortal. Uma mulher que ousa vir ao Departamento Norte e se ameaçar com a morte não é simples. Se for dócil, será sua ruína. Matá-la? Nem pensar. Eu e ela já acertamos as contas. Basta não nos incomodarmos mais. Mas, se ela ousar continuar me incomodando, eu não vou poupá-la. Você é bem interessante. Gosto de você. Se precisar de remédio, me procure. Tenho de tudo. Todo mundo diz que para ser um jovem laureado, tem que ser bonito. Mas quando eu rasguei a pele dele, era só um bocado de carne podre. O que você acha? O senhor tem razão. Então, você admite que matou o jovem laureado, Felipe Lima? Você quer dizer aquele laureado pé rapado, né? Isso mesmo, fui eu que o matei. Lembro, quando rasguei a pele dele no carruagem, ele ainda falava besteira, reclamando de um caso injusto. Que retrógrado. Que retrógrado mesmo. Fernando Siqueira. Você. Um mero segundo administrador da Casa Siqueira e ainda se faz de erudito. Até sabe de casos injustos. Então sabe que hoje você será preso? Cão da Guarda Imperial! Ousa mexer com o clã Siqueira de Laranjeiras? Guardas! Peguem este verme e joguem-no no fundo do Lago Coral, para ele aprender a lição. Sou só uma mulher. Não sei lutar. Não se aproximem. Resistência. Atentar contra a Guarda Imperial. Quem quer morrer, vá em frente. Ataque! O homem não luta contra tantos. Vamos ver quantos você mata. Com a rede! O que estão esperando? Vão ajudá-lo! Vão deixar ele lutar sozinho? Vão! Seus inúteis! Pedro! Não se aproxime! Senão eu a mato! Senhor, não me mate! Pare! Senhor, me salve! Senhor! Sr. Fernando, esta emboscada para matar o capitão da Guarda Imperial não foi planejada por você, foi? Atentar contra um capitão da Guarda Imperial é um crime grave. Esses inúteis. Como não conseguiram matar esse desgraçado? Pedro, não fale besteira. Ouvi o barulho de cima e vim dar uma olhada. Fernando, venha comigo. Não me force a agir. Senhor, me salve! Pedro, quem disse que ele é Fernando? Ele é o irmão de Fernando. Fernando, o tolo. Sou o tolo. Não sou Fernando. Senhor. Essa arte da família Siqueira de inverter as coisas é a pura cara de pau. Não me importa se ele é o Fernando ou não, mas ele acabou de confessar que matou o jovem laureado. Tentou assassinar o capitão da Guarda Imperial. Agora, vou levá-lo. Senhor Fernando, você não vai me impedir, vai? Um mero capitão da Guarda Imperial, sem cargo oficial, na frente do inspetor-chefe. Ainda ousa ser insolente?
Sou Roberto Martins, o inspetor-chefe. Você, um simples capitão da Guarda Imperial. O que pretende? Inspetor-chefe. Como chefe do gabinete de inspetores, tem poder de fiscalizar e acusar. É de alta posição. Quase ninguém ousa tocá-lo. Alguém tentou me assassinar. Sou o capitão da Guarda Imperial. Agora vou prender o agressor. Peço ao senhor inspetor não se opor. Eu não vi nada. Nenhum agressor. Só vi você abusando do seu poder para oprimir o povo. Some daqui. Eu não quero mais te ver. Senhor inspetor, o que o senhor faz aqui? Jorge Campos. Controle seus homens. Se ousarem latir na minha frente de novo, não terei piedade. Sim. Fique tranquilo, senhor inspetor. Vou levá-los embora agora. Fale. Quem te mandou me matar? Ninguém me mandou. Eu não te suporto. Por isso vim te matar. Se tem coragem, me mate. Senhor Pedro, ele quis matar por conta própria. Não tem nada a ver comigo. O caso está claro. Fernando Siqueira. Ah, não. Fernando, o tolo, só passou por aqui. Não tem nada a ver com ele. Vou levá-lo agora. Sumam daqui. O comandante não quer ofender o clã Siqueira e a família Martins. Não cause problemas. Seu cão não tem nem o direito de me morder. E ousa me prender? Ousa me barrar? Guarda Imperial investigando. Quem ousa fazer justiça própria? Inspetor, será que o senhor vai proteger o agressor em público? Se for assim, hoje mesmo anoto. 27 de março, ano 3 de Aurora. Roberto Martins, inspetor-chefe, publicamente tolerou Fernando Siqueira matar um civil e agredir um capitão da Guarda Imperial. Que lábia! Assim, minha reputação vai pro lixo. Pedro, seu desgraçado, ousa me tocar! O que você pensa do clã Siqueira de Laranjeiras? Ano 8 de prosperidade. Ocupou à força 1000 acres na região norte do Rio. Falsificou os registros de terra. Pena, 3 anos de prisão. Multa de 3.000 quilos de cobre. Ano 5 de prosperidade. Desviou o suprimento de grãos para seu tesouro. Arrecadou 300.000 taéis. Matou João Silva e outros 11. Pena, ser cortado ao meio. Meu nome é Fernando, o tolo, não Fernando Siqueira. Tudo o que você disse, eu não fiz nada disso. Não me acuse falsamente. Pedro! Último! Que Pedro? Como guarda imperial, agredir um cidadão inocente. E ainda... Guarda Imperial investigando. A família Siqueira desafia a ordem. Pedro, eu o ordeno agora. Solte o senhor Fernando Siqueira. Senão, eu o levo para o gabinete de inspetores para ser interrogado. O jovem laureado me disse antes de morrer que, ao atacá-lo, você disse que a Imperatriz é só uma peça das 5 famílias, uma marionete, porque a família Siqueira pode trocá-la quando quiser. Não! Esse Felipe Lima mentiu! Eu nunca disse isso! Espera, ele já estava morto antes de descer do carruagem. Como ele poderia te contar? Como sabe que o Felipe Lima já estava morto antes de descer? E ainda diz que não é Fernando Siqueira. Você assassinou o jovem laureado Felipe Lima. Pela lei, será executado. Este golpe é pelo poder imperial, pela classe humilde e pela justiça das mulheres. Você não merecia viver. Esse garoto é bem temperamental. O que ele fez foi bem baixo. Conselheiro, seu filho não se parece com você. Pedro! Você é da Guarda Imperial. Matou alguém em público. Você vai morrer. Senhor Fernando, o senhor não ouviu ele admitir que é Fernando Siqueira? Se o senhor ainda não acredita, as provas estão no Departamento Norte. Posso ir buscar para o senhor agora. Sim, ele é Fernando Siqueira. Foi ele mesmo que ordenou que mandassem assassinos para matar o Sr. Pedro. O que você disse? E eu testemunho pelo Sr. Pedro. Fernando Siqueira merecia morrer! A regra da Guarda Imperial. Prova, execução.
Seu Fernando não estaria questionando a decisão da Imperatriz? Seu Jorge, seu cão. Por isso, você deve responder à Casa Siqueira. Como o senhor chamou o comandante Jorge? Eu perguntei como o senhor chamou o comandante Jorge. Diga de novo. Como você chama o comandante Jorge? Diga de novo. Pedro, largue a espada. Largue. Pedro, chega. Fernando, o terceiro é vingativo. O que aconteceu hoje, esqueça. Vamos voltar para o Comandante Supremo. Senhor, me poupe, por favor. Levem-na. Levante-se. Eu vou cuidar de você. Pai, você me ensinou lealdade e honra, mas acabou sendo assassinado. Que destino. Agora, aprendi a combater o mal com o mal. Pode descansar em paz. Tio George, o que o senhor acha da Imperatriz? A Imperatriz é brilhante. Uma rara governante sábia. Com o tempo, sob sua liderança, a Aurora com certeza se tornará mais próspera. Sendo assim, e quando a Imperatriz vir que a economia, a política e o exército estão todos nas mãos das famílias nobres, o que ela fará? Pedro, eu sei o que quer dizer, mas os 3 imperadores anteriores não foram assim? Com as 5 grandes famílias, vivem em paz, não é? Sim será no futuro. Não precisa ofender a família Siqueira até o fim. A Imperatriz, sendo mulher, assumiu o trono. Isso já mostra sua grande ambição. 3 anos no poder, demitiu muitos eunucos e servas, proibiu presentes e permitiu que todos os oficiais a informassem diretamente. Tio Jorge ainda não vê a ambição dela? Imperadores ambiciosos não faltam, mas quantos conseguem conter os grandes clãs? Quando Sua Majestade vir a realidade, as coisas voltarão ao normal. Não se preocupe com isso. Tio Jorge, ontem à noite, a comandante me mandou matar Eduardo Siqueira. Você não acha que ela agiu por mim, por acaso? Não sou tão importante assim? Foi Sua Majestade. Ela vai contra as 5 famílias. A família Siqueira é a primeira. Tio Jorge, como chefe do Departamento Norte da Guarda Imperial, sua posição não pode ser tão ambígua. É hora de escolher um lado. Agora que você falou, eu começo a entender. Então, a Guarda Imperial vai se afundar num mar de sangue. Isso. Preciso pensar bem. Senhor Luís, sal se dissolve na água, assim como o poder se dissolve no sangue. Que tal chamar este chá de chá neve rubra, ou chá gelo branco? Senhor, os 2 nomes são bons. Que tal chá neve rubra? Desculpe, minha mão tremeu. Senhor Luís, sabe por que a porcelana verde secreta é tão valiosa? Porque o som que ela faz ao quebrar é mais doce que o dos ossos de gente humilde. Como agora. Escuta. Gosta do som? Gosto. Já que escolheu nos servir, seja inspetor da Academia Real. Obrigado pela graça, senhor. De agora em diante, serei seu cão. Quem o senhor mandar eu morder, eu mordo. Vaza. Sim. Senhor, algo deu errado. Aquele capacho. Ele não tem o menor respeito pelo nosso clã. Agora, não quero mais matá-lo. Vou transformá-lo em uma vela humana para iluminar a biblioteca. Brilhante, jovem mestre. Por um tempo, ele não ousará sair do Departamento Norte. Por enquanto. Depois de lidar com a Laura Fernandes, voltamos a ele. O que é isso? Este vinho faz qualquer mulher virar uma vadia na hora. Faça ela beber no banquete de Vitória.
Tio, se você falhar de novo, vou fazer como a Helena Silveira e usar seu crânio para fazer um novo copo. Jovem mestre, desta vez não falharei. Lesão entre a terceira costela, com inclinação. Tá sendo canhoto. Tua altura era cerca de 15 centímetros menor que a do morto. Já esta ferida, bem recente. Este corte foi você que fez? Estes olhos ontem ainda juravam lealdade e hoje já me traem? Que tal arrancá-los? Quantos espiões das 5 famílias já encontramos? Levem-no para a tortura. Levem-no daqui, já! Decapitem o administrador Siqueira em público. Você é como um cão louco. Matou? E daí? Afinal, a Guarda Imperial não é só uma bando de cães loucos? Se a família Siqueira ousar aparecer, eu mesma cortarei as cabeças deles. Obrigado, comandante. Não adianta investigar mais. A família Siqueira só vai arcar com outro bode expiatório. Escreva. O assassino do jovem laureado foi Fernando Siqueira. Ele tinha uma desavença pessoal com o jovem laureado. Por isso cometeu o crime. O caso está encerrado. Sim, comandante. Eu sempre recompenso e castigo justamente. Pedro, por ter matado Fernando Siqueira, não envergonhou a Guarda Imperial. Diga, que recompensa você quer? Em 3 dias, é o banquete de vitória da Majestade para a General Laura. Eu queria acompanhá-la, comandante, para o palácio. Como assim? Você também ouviu que na festa a Majestade vai escolher um marido para a General Laura. Então, quer se casar com ela para dar um atalho de 20 anos? Esse garoto quer viver na custa da mulher? Pedro, ouvi que a General Laura é uma mulherão. Tem certeza seu corpo aguenta? A comandante está brincando. Eu só queria acompanhá-la ao palácio para abrir os olhos. Não tenho outras intenções. Se a senhora se incomodar, eu não vou. Já que eu te prometi, não vou voltar atrás. Em 3 dias, você me acompanha ao banquete de vitória. Não for mais nada, pode sumir. Pedro, depois do banquete de vitória da Majestade, eu e os colegas do Departamento Norte da Guarda Imperial vamos te dar uma recepção para comemorar sua entrada na Guarda Imperial. Você prepare-se para a promoção. Valeu, tio Jorge. Pedro, seja sincero comigo. Você realmente quer se casar com a General Laura? Tio Jorge é a famosa General Laura. Como ela me daria atenção? Pois é, a diferença de status é enorme. Pedro, então, você ainda vai morar no mesmo lugar? Não mais. Eu pretendo ficar no Departamento Norte por um tempo. E também revisar os arquivos. O que acha? Certo. Então, aproveite este tempo para se familiarizar com a Guarda Imperial. Não voltei para casa ontem à noite. Me preocupo com a minha esposa. Voe. Certo. Com cuidado, tio Jorge. Hora de ir atrás da Laura Fernandes. General, tem uma criança lá fora. Trouxe uma carta para a senhora. Vou sair um pouco. Volto mais tarde. General, Kaylee mandou a carta. Aconteceu alguma coisa? Não é nada demais. Vou sair para beber. General, é um amigo de infância? Não é. Um amigo que acabei de conhecer. General, você vai com alguém que mal conhece sair para beber? Ele é confiável? Não será perigoso, general? Deixe-nos ir com a senhora. Nesta capital imperial, ninguém ousa me tocar, a não ser a Majestade. Por que se preocupar? Saiam da frente, não me sigam.
A General Mal voltou à capital imperial e já vai sair com um homem que mal conhece há uns dias? Isso não está certo. Que tal a gente seguir ela? Se quer apanhar, pode ir. Olha, sobre isso... Acho que a General sabe o que faz. Não vamos nos meter. Garçom, o prato. Que jovem tão bonito. Garçom, o prato. Jovem, este é o meu vinho mais recente. É o Rosado Encantado. Prove. Este vinho é bom. Que bom que gostou, jovem. Se me permite, qual é o seu nome? Não posso revelar que sou da Guarda Imperial. Me chame de Sr. Tiago. Sou Tiago Amaral. Por que bebeu sem esperar por mim? Estava com sede, então provei. Senhor Tia Laura, venha, tome uma taça. Está bom, mas se fosse vinho do deserto do norte, seria bem mais forte. Deserto do norte? A dona... Tenho uma receita de destilação. O vinho que sai é bem mais forte que o seu. Se estiver interessada, eu te ensino. Senhor Tiago, não imaginava que você soubesse fazer vinho. Então, me conte. Traga papel e caneta. Aqui dentro tem também um destilador e outras coisas. Vou desenhar para você também. Desculpa, senhor Tiago. Não sei ler. Vou chamar o Tiaguinho. Ele estudou por alguns anos. Ele sabe ler bem. Não esperava que sua letra fosse tão bonita. Sua família é militar, senhor Tita Laura. Seu dicionário deve ser bom também. Dona, você já deve saber como cozinhar os grãos. Mas o segredo do aguardente está no destilador. Volte e, seguindo o desenho, construa um. Fique tranquilo, senhor Tiago. Hoje à noite, seguindo este desenho, vou construir o destilador. Só que... onde o senhor mora? Quando eu tiver a aguardente pronta, poderá vir provar. Estou me mudando. Quando eu me mudar, eu te conto o novo endereço. Mas daqui pra frente, serei um cliente frequente. Não vou ficar sem a nova aguardente. Então tá, senhor Tiago, senhor Dona Laura, continuem bebendo. Me chamem se precisarem de algo. Deserto do Norte. Família Fernandes. E tão imponente. Será que é a General Laura? Sempre que bebo uma aguardente nova, eu brindo aos meus pais e irmãos, e aos soldados que caíram, para que eles também provem. Agora entendi. Por que o espírito do Exército do Norte não se desfaz? Porque você está aqui. Não. A alma do Exército do Norte são 70 mil soldados leais. Hoje, o Exército do Norte tem toda essa glória, porque foram eles que a conquistaram com a vida. A lealdade não pode ser traída. Senhor Tita Laura, em nome de todo o povo de Aurora, um brinde a você. Que brinde o quê? Se quer beber, beba de uma vez. Essa capital imperial é cheia de regras. Queria quebrar as regras da capital imperial. Jogá-las no vento do deserto do norte. Assim, não haveria mais nada para nos constranger. Quando o banquete de vitória acabar, volte logo. Assim, não terá que seguir essas regras e se sentir presa. Na vida passada, Laura Fernandes, por matar Eduardo Siqueira, foi levada à justiça. Ficou envolvida na luta de facções. Desanimada, foi transferida para a fronteira norte e morreu nas mãos dos bárbaros. Eu também penso assim. Se tiver a chance de ir à fronteira norte, eu te recebo muito bem. Embora as condições da fronteira norte sejam duras, o vinho é forte e tem um sabor especial. Com certeza vou. Ah, é mesmo? Você, Tiago? Conheço você há tanto tempo que ainda não sei seu nome.
Sou Pedro Amaral, mas claro, quando estivermos aqui, sou Tiago Amaral. Senhorita Laura, chamei para beber, mas também tenho algo muito importante para te dizer. O que é? No banquete de Vitória, a família Siqueira planeja te dar um elixir do amor para arruinar sua reputação. Essa informação é confiável? Muito confiável. Algo tão secreto? Como você sabe disso? Na verdade, sou capitão da Guarda Imperial de Ouro. Então, na Avenida Fênix Vermelha, você não estava me vigiando? Estava. Eu só entrei na Guarda Imperial ontem. Naquele dia eu só estava passando. Claro, a senhora também pode não acreditar no que eu digo, mas basta acreditar que o vinho é um problema. Isso basta. Eu acredito em você. Essa família Siqueira está com pressa. Já que a Guarda Imperial sabe, pode me ajudar a descobrir quem armou isso? Fique tranquila. Quando eu voltar, vou falar com o Comandante Supremo. Pois, a Guarda Imperial também vai investigar. Mas a Guarda Imperial não é onipotente. No banquete, por favor, tome muito cuidado. Certo. Quando eu voltar, vou escrever uma carta anônima para Helena Silveira. Com certeza, ela vai agir. De qualquer forma, eu tenho que te agradecer. Vamos beber. Sentiu esta Laura? Que boa bebida. Senhor Tiago, pode me ensinar a lutar? Tiaguinho, treinar é duro. Não é tão simples quanto parece. Não tenho medo. Se o General Tiago me ensinar, eu aguento qualquer coisa. E não tem medo da sua mãe? Não tenho. Para aprender a lutar, primeiro, 3 anos de postura. Posso te ensinar a postura de cavalo. Quando você aguentar a postura de cavalo por 1 hora, eu te ensino mais. Ótimo, Senhor Tiago. Quando você vai me ensinar a postura de cavalo? Não me chame mais de Senhor Tiago. Me chame de mestre. Mestre! Certo. Agora vou te ensinar a base. Não subestime a base. Primeiro a base, depois a luta. Sem base firme, como vai parar um golpe de bárbaro? Lembre-se. Pernas abertas, alinhadas com os ombros e agache-se bem. Joelhos não passam dos pés. Dizem que meu filho deveria ser como o pai, com um arco. Mas que mãe iria mandar o filho para a guerra, lutar contra bárbaros? Já perdi meu marido. Não quero perder meu filho também. Eu só quero que ele estude. A senhora tem razão. Ninguém quer guerra. Melhor o Tiaguinho estudar. Então, bebam à vontade. Vou atender os outros clientes. Mestre, vou voltar para estudar. Você pode me visitar da próxima vez? Certo, de vez em quando vou te visitar. Mas só se você fizer as suas lições. Depois, treina. Entendeu? Uhum. Vai. Saúde! Saúde! Na Guarda Imperial, quem te mandou se ajoelhar? São daqui agora. Senhor Pedro, já que você cortou os laços de amor, então devolva-me o doce de 1 ano atrás. Aquele doce de lótus. Me devolve. Você quer aquele doce preto, horrível de comer e que quase explodiu a cozinha? Pedro, irmão, admito que, no começo, eu tinha outras intenções. Mas eu realmente me apaixonei por você. Eu só quero ficar com você. Som daqui agora. Nunca mais apareça na minha frente. Pedro, irmão, eu te imploro. Me dê uma chance de me redimir, por favor. Redimir com o quê? Com sua suposta arrependida? Ou com sua desculpa barata? É a última vez que te aviso. Stir, eu não me importo de contar ao seu pai tudo o que fizemos. Senhora... Que olhos brilhantes. Para o laboratório do irmão Lucas. Como ingrediente, que tal? Senhora, eu prometo obedecer. Imploro, senhora, não me arranque os olhos.
Ser obediente não é só de dizer. Pedro, irmão, se eu não te conquistar, vou atrás da madrinha. Quero só ver como você vai escapar das minhas mãos. Aquela mulher já foi? Ela não vai mais voltar. O comandante me deu uma ordem. Ele me pediu para te acompanhar e te apresentar à Guarda Imperial. Qualquer dúvida, é só me perguntar. Certo. Dr. Alba, o comandante disse que você é especialista em venenos. Ouvi que o elixir do amor não tem cura. Além de ter relações sexuais, tem outro jeito de se curar? Eu não tenho tempo para desenvolver uma droga inútil, mas existe uma coisa. Chama-se Pílula Pele de Jade. É especial para neutralizar elixires baratos. Seja o pó do prazer ou o perfume do encanto, basta tomar uma e você volta ao normal em pouco tempo. Dr. Alba, você pode me conseguir um frasco disso? Posso. Vai levar uns dias. Assim que eu tiver, te entrego. Com a pílula. Mesmo que a Laura Fernandes me dê o elixir do amor no banquete, terei uma saída. Majestade, esta tinta vermelha tem sangue humano. Para se manter alerta? Não é exatamente para isso. Acabei de lidar com alguns espiões das 5 famílias. Pensando no meu reino, precisa de um pouco de sangue para ser estável. Helena, como vai a investigação? Até aqui, no caso, um administrador morreu. Podemos fechar o caso. Investigar mais não adianta. Graças ao capitão Pedro Amaral, descobriu a tinta de pinheiro imperial. Se não, por mais que investigássemos, jamais teríamos descoberto que foi a família Siqueira. Bom trabalho, Majestade. A família Siqueira foi tão audaciosa matando o jovem laureado. É uma oposição feroz à ascensão dos humildes. Majestade, tome cuidado. Quanto mais ele se opõe, mais certo eu estou. Da lista dos segundos colocados, escolhi alguns humildes para serem os jovens laureados. Os laureados deste ano devem ser humildes. Neste concurso, quantos Siqueira foram aprovados? 5. Este ano, só há 40 aprovados. E os Siqueira já levam 5. Matem todos eles. Vou fazer eles aprenderem. Mataram um jovem laureado e eu vou cobrar 5 de seus aprovados. Sim, Majestade. Deixe que eu cuido disso. Pedro Amaral foi recompensado. Promova-o a subtenente e dê-lhe 100 moedas de ouro. Majestade, com a morte do general Henrique, o exército do sul inteiro está sem liderança. É a hora perfeita para a Majestade intervir. Majestade precisa escolher alguém para comandar o exército do sul. Helena, quero que Laura Fernandes seja general suprema do Exército do Sul. Esse caos, só ela consegue lidar. Laura Fernandes é muito impetuosa. E o Exército do Sul é dominado pelas 5 famílias e pelas grandes famílias nobres. A situação é complexa. Majestade, não teme que a impetuosidade provocará uma rebelião no Exército do Sul? O filhote de lobo que criei precisa ter garras afiadas para lidar com aquela gentalha. Pelo reino, mesmo que Laura Fernandes derrube o Exército do Sul e cause uma rebelião, não me importo. Já que a Majestade decidiu, não posso mais dizer nada. Helena, eu encontrei um livro de medicina. Vou aprender e te fazer acupuntura. Vamos ver se consigo curar suas pernas. Majestade, por favor, não gaste tanto tempo comigo. A prioridade da Majestade é governar o reino. Com licença. Comandante Helena. Capitão Pedro. General Laura. Já que conhece a General Laura, vá conversar com ela. Sim. General Laura, agora que está no palácio, beba com moderação. Eu já enviei a carta secreta para Helena. Mas ela ainda não agiu. É melhor tomar cuidado. Entendido. Quem diria? Vocês se dão bem, hein? Ouço olhar para as minhas pernas de novo e arranco seus olhos.
Comandante Helena, minha filha só olhou para suas pernas por acidente. Por que ser tão cruel com ela? Ministro Souza, meu corpo quebrado é um receptáculo para o mal do mundo. Que importância tem uma mera maldade? Quer experimentar meu lado cruel? Comandante, cuidado com a boca. Tenha mais cuidado. Será que aquela aleijada está de olho no Pedro? Não importa quem seja, Pedro só pode ser meu. Sabe se agarrar o General Laura? Por que não vai ver seu ex-sogro e dar um oi? O poder do seu ex-sogro no governo não é inferior ao do General Laura. Já que entrei na Guarda Imperial, sou seu homem para sempre. Se for para me agarrar a alguém, será o comandante. O que eu menos gosto de ouvir são essas besteiras inúteis. Em vez de perder tempo com isso, é melhor resolver mais casos. Se o comandante ordena, vou resolver o caso imediatamente. Vamos. Sim. Conquistar uma mulher é uma arte. Difícil, hein? Ai, eu nunca vi antes. Como ofendi ela. Daqui pra frente, se você vir essa mulher, não a provoque. Uma mulher com uma deficiência ter uma mente distorcida é normal. Ela fez muitos inimigos. Ela se acha uma renegada, pensando que pode ser ainda mais descarada. Mas não sabe que isso é o prelúdio da sua ruína. Os bons dias dela não vão durar muito. Entendi, pai. A nossa general feminina voltou! Minha Majestade, a General Laura Fernandes. General Laura, por Aurora, devastou a tribo bárbara do norte e conquistou grandes vitórias. A partir de hoje, eu dispensarei seu genuflexo. Daqui em diante, não se ajoelhe. Agradeço, Majestade. Desde que eu assumi o trono há 3 anos, os bárbaros do norte sempre atacaram a fronteira norte. Faz tempo que eu não tenho dormido bem. Com medo de perder a fronteira norte, ainda bem que a General Laura se superou. Na Batalha do Rio Celeste, ela derrotou os bárbaros do norte. Eu, finalmente, posso dormir em paz. General Laura, por sua grande façanha, seja nomeada Marquesa Guardiã do Norte, com 10.000 lavradores. Herança vitalícia. O governo está corrompido. Deixar uma mulher tomar um alto cargo. Que pena. Na vida passada, por matar Eduardo Siqueira, Laura perdeu o título de Marquesa. Finalmente, esse arrependimento foi consertado. Agradeço a sua graça, Majestade. O General Henrique faleceu recentemente, e o Exército do Sul ficou sem líder. Temo que o Exército do Sul crie problemas. Decidi nomear a General Laura como Comandante Supremo do Sul, comandando as 16 guardas. Na vida passada, Laura, por matar Eduardo Siqueira, perdeu o título. Agora, ela não só recebeu o título, como também se tornou a Comandante Suprema do Sul, liderando as 16 guardas. Minhas asas de borboleta batem um pouco forte. Majestate, a General Laura logo retornará à fronteira norte para enfrentar os bárbaros do norte. De jeito nenhum pode comandar o exército do sul. Peço que Majestade reveja sua decisão. Carlos Siqueira, você entende de exército? Eu não entendo de exército, mas... Então, uma pergunta. Entre todos os ministros, quem pode derrotar 120.000 bárbaros e voltar vitorioso? E quem mais entende de exército que a General Laura? Já que ninguém tem mais a dizer, então, o Exército do Sul será comandado pela General Laura. Apesar de ter razão, pelo sistema atual de Aurora, as nomeações precisam ser aprovadas pelo Conselho de Estado. Senão, esta ordem pode ser considerada ilegal. Os ministros podem não reconhecê-la. Majestade, não deveríamos consultar os chanceleres? Não me oponho. Eu também não. Os chanceleres do conselho são das 5 famílias. Como eles concordariam com essa decisão absurda? A menos que a Imperatriz tenha feito um acordo com eles em troca de algum interesse. Mas como a família Siqueira não soube disso? Mas a General Laura ainda não conhece bem o Exército do Sul.
Por isso, decidi promover André Lacerda a vice-ministro da Defesa e Marcelo Duarte a general de divisão do Exército do Sul. Vocês dois ajudem bem a general Laura. Como ordenar? Então, para que Laura Fernandes se tornasse a General Suprema do Sul, a Imperatriz trocou o vice-ministro da Defesa e o segundo comando do Exército do Sul em troca. Hoje em dia, quem controla as nomeações e a paga militar é quem manda. E essa é a situação da Imperatriz. Sei que você acabou de voltar. Descanse um pouco primeiro. Depois, assuma seu posto no Exército do Sul. Agradeço a sua graça, Majestade. Senhores, tomem seus lugares. Meus conselheiros. General Laura, andei lendo recentemente. Descobri que, há 50 anos, o professor Luiz, em Memórias do Jardim dos Sonhos, escreveu uma frase: "Mulher com lança, o mundo se inverte." General Laura, o que a senhora acha dessa frase do professor Luiz? Senhor, o que a sua pena não consegue pôr em ordem, eu farei com a ponta da lança. Algum problema? Por que não pega uma lança e mata dezenas de milhares de bárbaros no campo de batalha para trazer a paz ao mundo? General Laura, sou conselheiro civil. Minha função é planejar aqui no conselho. Para vocês, militares, deveriam estar no campo de batalha. Não quebrem as regras. Se nós, civis, fôssemos para a guerra, de que serviria um general como você? Chega. Eu não vou mais perder meu tempo com você. Majestade, hoje é um dia de celebração. Que tal, aqui no conselho, fazermos um desafio do brinde? Quem não responder, bebe este jarro inteiro. Que tal? Em uma festa dessas, um desafio do brinde animaria o clima. Ótimo! Vento do norte rasga a bandeira. O rio sepulta ossos. Os cavalos relincham. Que poema! O Sr. Carlos é mesmo o maior da Academia Imperial. Que poema magnífico! General Laura, o que achou do poema? Meu pai e irmão morreram por Aurora. E agora viraram alvo de chacota. A segunda estrofe, deixa que eu pego. Flauta de chão, por que lamentar? Flor de sangue, a erva não brota. O significado disso é uma alusão direta a Laura, que matou demais na fronteira norte, cometendo um crime, e que provavelmente será castigada. Esses corruptos inúteis não servem para nada. Só sabem jubicar com palavras no conselho. General Laura, agora é a sua vez. Se não conseguir, beba este jarro de primavera de Luofu até o último gole. Sem deixar uma gota. Beber tudo. O desafio do brinde sempre é seguindo a ordem. Agora é a vez da General Laura. Mas ainda há muitos. Como já é a vez dela? Eu quero que a General Laura entretenha a Majestade antes. Qual o problema? Se a General não ousar, é só desistir. Esta primavera de Luofu, beba tudo de uma vez. E pronto. É só um verso. Vou pensar e responder. Senhora, queria ir servir a General Laura. Pode ir. Pedro, por que está com uma máscara? Hoje é seu banquete de vitória. Minha posição é delicada. Não posso ser reconhecido. Assim, posso te proteger em segredo. Obrigada. General Laura, é só o verso. Precisa pensar tanto? Se você não souber responder, é só desistir. Beba este vinho. Não será vergonhoso. E, afinal, nasceu no deserto. Em cultura. Só sabe lutar. É normal. Quem disse que a General não pensou? A General acabou de me dar um verso. Peço que os senhores apreciem. Antes que o canto do deserto termine, já conquistou 300 cidades. Com um só verso, se vê a grandiosidade. Transmite uma majestade para o reino de Aurora de expandir nossas fronteiras. Este verso é magnífico. Mostra a força de uma vitória total e a autoridade de reconquistar o reino.
me enche de ânimo. Mas este verso, não fui eu que o escrevi. Um verso tão brilhante. Jamais poderia ser da Laura. Será que foi o Pedro que o pensou? Mas como eu não sabia que ele tinha um talento tão impressionante. Insolente. Essa frase... A General Laura não disse isso. Como você se infiltrou aqui? Como ousa ser insolente na frente da majestade? Some daqui agora! Esse desafio foi a própria General Laura que pensou. Eu só repeti por ela. Se o senhor não acredita, é só perguntar à General Laura. General Laura, essa frase foi você que disse? Esse desafio... Fui eu que disse. Algum problema? Como um da Guarda Imperial entrou a ti? Insolente na frente da majestade! Some daqui agora! Se não gosta dele, pode mandá-lo embora. Mas você veio me servir. Então, venha logo. O poema da General Laura foi ótimo. Mas lembrei de outro. Um verso melhor. Parada para vingar pai e irmão, mas o sonho de um lar se desfaz. General Fernandes, que tal um verso? General, se confia em mim, diga esta. General Laura, responde logo! Desta vez, não use a boca de outro para o desafio. General Laura, já que o Sr. Carlos insistiu, por que não responder? A armadura de aço ofusca o sol e a lua, mas não o sangue na pena dos oficiais. Que poesia sangrenta! Conselheiro Carlos, estou de bom humor. Que tal um desafio? Copo de ouro, leal coração. Demônios, mostrem sua verdadeira forma. A próxima é a sua vez. Eu não consigo. Já que não consegue, então você perdeu. Beba todo este vinho. Majestade, com licença, eu também quero desafiar o Sr. Carlos num duelo de brindes, para animar o banquete. Espero que a senhora permita. Concedido! Insolente! Você ousa me desafiar? Não se atreve? Porque eu não me atreveria. Diga! Então, apostamos neste vinho. Sr. Carlos, por favor. Já que é para animar a majestade, vamos apostar alto. Quem perder, bebe este vinho todo e sai rastejando como um cão. Que tal? Certo! Capitão Pedro, você está bêbado. Vá descansar. Esta aposta não vale. Ei, General Laura. Na frente da majestade, não se pode voltar atrás. E outra, ele também concordou. Esta é a capital imperial, não o deserto do norte. Aprenda as regras. General Laura, confia em mim. Aquela Bárbara. Que charme ela tem. Para te fazer chegar a este ponto? Certo. Escute bem. Vamos continuar com o tema fronteira. Vou te fazer perder de vez. Espadas de ouro perturbam o portão de Jade. Cavalos de ferro espantam garças. Lâmina de asa. Bela frase. O vermelho queimado supera a neve da fronteira. Vamos ver como responde. General Laura, minha frase tem algum problema? Hã? Então respondo. Neve sepulta ossos bárbaros, erguendo um monumento. Eu desprezei tanto a Laura Fernandes, mas com uma frase desse capacho, ele reergueu a imagem daquela bárbara. Este homem não é simples. Guarda Imperial, desde quando tem gente tão talentosa? Senhor Carlos, sua vez. Fogo noturno ilumina o tocador. Aquele moleque não vai conseguir responder. Afinal, talento é algo que não se sustenta só com coragem. Aprendi a ler e escrever desde pequena e tenho um bom domínio de poesia.
E eu acho que eu não consigo responder a essa frase. Ai, Pedro, irmão. Você vai perder. Pra quê? Se não conseguir responder, então, sem reclamar, beba este jarro inteiro e suma daqui. É isso que acontece quem ofende a família Siqueira. Vou acabar com sua carreira na Guarda Imperial e seu futuro. Onde o lobo branco vigia, a cabeça de Siqueira pende. Como ousa insultar a família Siqueira? Como ousa insultar a família Siqueira? Na fronteira norte, a cabeça de bárbaro também é chamada de cabeça de bárbaro. Que humilhação! Senhor Carlos, não se identifique. Pergunte à General Laura. Exato. Senhor Carlos, essa cabeça de bárbaro é só uma cabeça. Senhor Carlos, não se exalte tanto e se engane. General Laura, não venha falar besteiras. Senhor Carlos, chega de papo. Responde logo. Se não conseguir, rampa como um cão. Acha que a Imperatriz vai esperar por você? Senhor Carlos, é só um verso. Por que está demorando tanto? Que pressa! Deixa eu pensar. Senhor Carlos, se não consegue responder, então admita a derrota. Não fique aqui perdendo tempo de todos. Te dou 3 segundos. Se não responder, você perde. Isso, eu não consigo responder. Senhor Carlos, já que admitiu a derrota, então beba estes 2 jarros até o fim. E depois, saia rastejando. General Laura, o clã Siqueira de Laranjeiras sempre foi a espinha do reino. Hoje, se forçar o Sr. Carlos a sair rastejando, não vai desapontar todos os soldados? Se todos os soldados fossem como o Sr. Carlos, sem honra, quem deveria se desapontar seria a Imperatriz. Não aguenta perder? Então não aposte. Sim, evita desonrar o nome do clã Siqueira de Laranjeiras. Quem não sabe, pensaria que o clã Siqueira de Laranjeiras só tem um bando de traidores. Você, como ousa insultar o clã Siqueira de Laranjeiras? Você que não aguenta perder. Desonrou o clã Siqueira de Laranjeiras. Da fala de humilhação? Hoje, meu homem, humilhou seu clã. E o que vai fazer? Você! Minha cabeça dói. Guardas! Levem o conselheiro Carlos daqui! Qual é o seu nome? Meu nome é Pedro Amaral. Eu sei de você. Há alguns dias, resolvi do caso do jovem laureado. Meu reino precisa de gente como você, um guarda incorruptível. Guardas, um assento. Eu agradeço, majestade. Pedro, sente-se ao meu lado. Que as dançarinas entrem e toquem. Esse moleque pode sentar com os ministros à mesma mesa. E eu, um merecido laureado, tenho que servir lá fora. Quem te disse para olhar para cima? Abaixe a cabeça. Se os nobres de lá virem você espiando e os irritarem, quer acabar com sua carreira? Sim. Entendido. Majestade, ver sempre a mesma dança acaba se tornando tanto entediante. Eu ouvi que a General Laura é muito boa com a espada. Que tal a General Laura dançar com a espada para animar a Majestade? O senhor tem bom gosto. Já que é assim, eu atenderei ao seu pedido. Ótimo! Peço uma espada, majestade. Guardas, entreguem a espada à Marquesa do Norte. Sim. Marquesa, a espada. Seu traje oficial, senhor, é mais brilhante que os panos de sepultura do deserto do norte. Se sujar, não seria uma pena, né? General Laura, chega de conversa. Majestade, está esperando sua dança. Minha dança de espada exige sangue. Senhor, me empreste seu sangue.
Errei. Não vi sangue. Parece que minha dança de hoje não vai acontecer. Senhor, não acha? General Laura, tem razão. Não dance. Senhor, por que sua calça está molhada? É mais escuro que a tinta do sul do rio. Muito mais. Majestade, olhe a General Laura. Ela me humilha. General Laura, o senhor pediu pra dançar. O que significa isso? Na frente da majestade? Ainda quer atacar o senhor inspetor? Majestade, Laura Fernandes desrespeitou a majestade. Peço que a puna. Vocês se lembram do festival de aniversário há 3 anos, quando o general Roberto, da Guarda Real, embriagado, dançou com sua lança, derrubou 4 ou 5 mesas e mais de 10 jarras de vinho? Na época, vocês o chamaram de grandioso. Mas por que hoje, quando é a Marquesa Guardiã do Norte, ela só perdeu o equilíbrio por um instante e quase feriu o senhor inspetor, já querem puni-la? O senhor inspetor está bem, então vamos deixar isso pra lá. Marquesa Guardiã do Norte, se sua dança precisa de sangue, dance em outro dia. Vá beber. Sim, majestade. Dança e música, continue! Comandante, um brinde à senhora. Você gosta de se exibir? Perfeito. Minha espia na Casa das Flores do Lago das Flores. A Virgem Peonia Branca desapareceu há alguns dias. Viva ou morta? Eu quero provas. Investigue. Sim, comandante. Marquesa do Norte, você é o meu braço direito, o pilar do reino. Hoje, eu preciso brindar a você. Majestade, devia ser eu a brindar a senhora. Majestade, eu termino. Essa é a minha Marquesa do Norte, impetuosa. Outro brinde. Perdoa-me, Marquesa do Norte. Está bem, não foi nada. Que desacheitada. Auxilie a Marquesa do Norte a trocar de roupa. Por favor, Marquesa do Norte, me siga para trocar de roupa. Isso é verdade? Se for mentira, eu vou quebrar sua cabeça aos pedaços. Fique tranquila, comandante. Não brincaria com a minha vida. Jamais. Majestade, senti-me indisposta. Peço licença. Comandante Helena, se está indisposta, pode ir. A Marquesa do Norte. Para onde foi? Quem é a Marquesa do Norte? Como ousa rastreá-la? Responde. Quer perder a cabeça? Comandante, acalme-se. A Marquesa do Norte. Ela foi para o pátio traseiro. Comandante, vou na frente. Pé aqui. Ouça olhar para cima? Não aprende, né? Então, vou te dar uma lição. Aprendi a lição. Marquesa, um momento, por favor. Vou buscar as roupas. O vinho foi drogado. General Laura, eu vim te ajudar a se drogar. Carlos Siqueira, como ousa me drogar? Você acha que eu não ousaria te matar? General Laura, que droga? Não sei de nada. Eu só passei por aqui e pensei em te servir. General Laura, que bela mulher, mais que todas as que já tive. Agora,
Quero ainda mais o corpo que está sob essa roupa. Será que não é mais bonito? Se o Han ousa me tocar, continue sonhando. Laura Fernandes, sua desgraçada. Vou tirar essa sua farda de você e jogar na entrada do palácio. Vou fazer todo mundo saber que você me seduziu, sua desgraçada. Tem um antídoto. Vou te dar. Vaza. Se não sair, eu arranco seus olhos. Tome o remédio. Devagar. Dói muito. Insolente Pedro! Como ousa desonrar a Marquesa do Norte? Arrastem-no daqui! Majestade, isso pode ser um mal-entendido. Majestade, foi ele, o vilão! Ele tentou desonrar a General Laura e ainda me feriu gravemente. E tentou me matar para silenciar. Peço que o execute aqui mesmo, Majestade. Majestade, Pedro Amaral, um oficial do governo, no palácio, cometeu um crime hediondo, um crime imperdoável. Se não for executado, o povo não aceitará. Isso, a nossa general do Exército do Norte. Como pode ser humilhada assim? Ele deve morrer agora, para fazer justiça pela General Laura. Peço que ordene agora, Majestade, que Pedro Amaral seja morto. Quem ousar matar Pedro, eu aniquilo sua família. General Laura, nós estamos defendendo você. O que você quer dizer? Será que, depois de tantos anos na fronteira norte, você só aprendeu a ser ingrata? O sentido literal. O senhor não entende? A General Laura foi drogada. Rápido, ao Hospital Imperial. Carlos Siqueira! Quando você me drogou, por que não me levou ao hospital? E agora se faz de bom? General Laura, você me viu drogá-la? Já que não me viu drogá-la, por que me acusa? A General Laura não se importa em não ter te visto drogá-la. Mas você não foi ao Hospital Imperial? Então por que está aqui? Acabei de acordar no Hospital Imperial. Uma dama de honra chegou. Ela disse que o rei me queria. Por isso estou aqui. Mas ao entrar, vi você abusando da General Laura. Sem pensar em mim. Fui salvar a General Laura e você me feriu com um soco, tentando me matar. Besteira! Foi você, seu canalha, que tentou me abusar. Pedro, em pânico, te feriu para me salvar. General Laura, foi você que foi drogada. Está confusa e não distingue o certo do errado. Por isso me confundiu. Quem te abusou foi ele. Eu vim te salvar. Majestade, Carlos Siqueira é de caráter impecável. É um embaixador de renome na capital imperial. Ele jamais cometeria o crime de drogar e desonrar a General Laura. Isso, com certeza, foi obra daquele canalha, Pedro Amaral. Peço que o detenha, Majestade, para limpar o nome de Carlos Siqueira. Vocês... Pedro, o antídoto que você usou no General Laura é a prova! Você claramente queria incriminar a General Laura. Viu que as coisas deram errado e usou o antídoto de propósito. Guarda Imperial, como pode existir um verme tão cruel como você? É a Pílula Universal do Departamento Norte. Eu só a trazia comigo. Se não acreditam, peçam ao médico imperial para testar. Correto! Eu posso testemunhar. É mesmo o remédio do nosso departamento. Escutem bem! Minha lança abriu o crânio de líderes de 18 tribos do deserto do norte. Continuem a caluniar meu salvador. Eu não me importo de fazer mais espetinhos. Quem foi? Quem ousa caluniar o salvador da general? Eu o mato! Majestade, faça-me justiça! Faça-me justiça!
Majestade, servi a Academia Imperial com devoção por anos. Nunca cometi nenhum desvio. Hoje fui claramente incriminado por um vilão. Peço que investigue, Majestade. Não se deixe enganar por um vilão. Meus informantes e a general dizem que foi você. Então, quem devo acreditar? Você é bem resistente, mas suas feias ações. Acha que pode enganar meus olhos? Ou esconder a podridão que há em você? Guardas, arraste-o daqui. Levem-no à prisão real para investigar. Sou inocente! Sou inocente! Ainda há algo errado. Não pode acreditar nelas. Quem o defender será punido. Levem-no! Seu monstrinho! Você me matou! Você acha que me matando vai conseguir sobreviver? O clã Siqueira de Laranjeiras vai te despedaçar! Me salva! Certo, te salvo. Como ousa me matar? Você me pediu para te salvar. Como te salvo se não tiro o candelabro? Luiz Siqueira, usarei a vida de seu clã para subir ao poder. Daqui pra frente, todo ano vou rezar pela sua família. Seu monstro! Majestade, eu falhei. Não pude salvar Carlos Siqueira. Seu monstro! Como ousa matar o Siqueira em público? É assassinato! Majestade, mande-o matar! Não foi assassinato. Foi apenas um homicídio por acidente. Todos os senhores aqui presentes puderam ver. Foi Carlos Siqueira que o atacou. Foi legítima defesa. Quem ia saber que tinha um candelabro lá embaixo? Não foi um acidente? Deixe isso de lado. Então, pergunte a ele. Por que ele tirou o candelabro? Isso foi claramente para matar Carlos Siqueira. Não foi assassinato? Foi Carlos Siqueira que me pediu para tirar. Por isso eu tirei. Como isso é assassinato? Isso é um absurdo! Eu também ouvi. Foi o Carlos Siqueira que pediu para Pedro tirar o candelabro. Não é assassinato. É mesmo, eu também ouvi. Foi o que aquele falecido disse. Aqui na fronteira norte, quando nos machucamos, também tiramos espadas e facas assim. Se não, como tratar o ferimento? Vocês, grandes oficiais, não sabem nada de primeiros socorros? Eu também ouvi. Comandante Helena, você está protegendo um criminoso de seu subordinado. Senhor inspetor, desde que assumi a guarda imperial, nunca julguei um caso errado. E muito menos protegi ninguém. Eu quebrar a lei. Aceitarei a pena de morte. Não precisa se incomodar. Mas se o senhor inspetor caluniou meu homem, então quero saber. Os Martins de Taipei, quantos da sua família posso matar? Você! Eu mesma vi. Pedro não assassinou Carlos Siqueira. A culpa foi toda dele. Pedro, salvar o Marquês do Norte foi um grande mérito. Diga-me que deseja. Eu concederei. Majestade, salvar o Marquês do Norte é dever da Guarda Imperial. Não desejo nada. Se a senhora insiste em me recompensar, então, esta honra dê à comandante Helena. Se a comandante Helena não tivesse percebido que o Marquês estava mal, não me chamaria para verificar. Eu não teria salvo o Marquês. Por isso, o mérito é da comandante Helena. Você já se casou? Nunca. Marquês, Guardião do Norte, me desculpe por hoje. Majestade, não foi nada. Carlos Siqueira morreu. Eu já me vinguei. Hoje, entre os jovens talentos, escolha um marido. Já tem alguém em mente? Eu posso arranjar o casamento. Acho que Pedro Amaral é uma boa escolha. Ele é forte e corajoso. E é filho do Marquês de Vale Verde. Ele não é de origem humilde, mesmo que o título da família dele tenha sido revogado. Mas ainda assim, é um bom partido. Quero arranjar este casamento para você. Você aceita? Pedro Amaral é filho do Marquês de Vale Verde? Maria Augusta? Casar os dois agora? O que isso significa?
Essa mulher é brilhante. Casar uma general comigo, como eu, com certeza ficaria grato e serviria a ela até a morte. E Laura Fernandes, casada com um leal, o poder militar fica em suas mãos. Matar 2 coelhos com uma cajadada só. Se não quiser, não tem problema. Posso arranjar outro casamento para você. Eu aceito. Casar com Pedro Amaral. Majestade, a Marquesa e Pedro Amaral são uma ótima combinação. Eu apoio este casamento. Eu também acho que são um belo casal. São feitos um para o outro. Certo, então está decidido. Dr. Francisco, escolha um bom dia para o casamento. Majestade, o fim de mês é um bom dia para o casamento. Bom, fica agendado. O subtenente Pedro Amaral salvou o Marquês Guardião do Norte. Será capitão de 100 homens. Apostar no sucesso de Maria Augusta foi o certo. Promoção e fortuna foram fáceis. E ainda ganhei uma esposa de presente. Agradeço, Majestade. Majestade, ainda sinto os efeitos do veneno. Queria voltar para descansar. Pode ir. Majestade, também me retiro. General, por que aceitou o casamento da Imperatriz? Mas ele é só um capitão de 100 homens, de 6º nível. Como ele pode ser digno de você? Cala a boca! É um casamento ordenado pela Imperatriz. Vocês querem perder a cabeça? E outra, devemos retribuir um favor com muito mais. Pedro me salvou 2 vezes da morte. Se eu me caso com ele para retribuir, e daí? A partir de agora, não quero mais ouvi-los comentar. Senão será punição militar. Vocês 2, esperem lá fora. Não vou! Oh! Não vou! Punição militar! Rafael, desde que cheguei à capital, a família Siqueira me atrapalhou. Os têm medo do clã Siqueira de Laranjeiras, mas eu não. Pena que só sei de guerra. Para esses assuntos de estratégia, você me ajuda. Ajude-me a pensar. Como posso intimidá-los? Fique tranquila, General. Eu cuido disso. Mas, General, o que a Imperatriz pediu hoje, de reordenar o exército do sul, não é nada bom. Não é nada bom. Rafael, o que quer dizer? General, o exército do sul é o domínio das 5 famílias nobres e de outras grandes famílias. Eles não permitem que outros interfiram. Além disso, eles controlam secretamente os 12 arsenais da capital. Nossa base aqui é frágil. Se nos metermos, teremos muito problema. Rafael, a Imperatriz me deu uma chance. Devo retribuí-la. Além disso, o Exército do Sul é do governo real. Devem proteger o reino. Como podem ser instrumento das grandes famílias? Vou investigar o Exército do Sul. Sim, General. Aguarda. Vou preparar as coisas. General. Em alguns dias, vou à sua residência pedir sua mão. Pedro Amaral. Sou Rafael Amaral, conselheiro militar do Exército do Norte. Vamos conversar. Sei quem é Rafael Amaral. Um fracassado nos exames. Sem saída na capital imperial, foi para a fronteira norte, ao lado de Laura Fernandes. Virou o conselheiro do Exército do Norte, um mestre da trapaça. Uma vez, você fez os bárbaros devorarem carne viva. Acabou envenenando mais de 4.000. Sim. Já que me conhece, sabe que, por ela, faço qualquer coisa. Como capitão da Guarda Imperial, siga um mapa do Pátio Siqueira. Consegue? Posso. Também preciso de 10 anos de... Toda a informação do Exército do Sul. É pelo bem dela. Sem problema. Eu adorei a sua ferocidade de filhote de lobo. Agora, pode ir ao Conselho de Estado por mim e despedaçar aqueles animais de trás. Então, pare com essa cara de descontentamento. Então, comandante, o que acha que a Majestade quis ao nos casar? Desde o início, não era esse o seu objetivo? Agora que conseguiu, ainda não está satisfeito? Então, devo te chamar de... esposa do general? Ou esposa do marquês? Esse Rafael Amaral é um predador.
um conselheiro venenoso. Depois que se casar, é melhor se dar bem com ele. Se as coisas se complicarem, mate-o na hora. Senão, ele vai te destruir. Ele é o conselheiro do Exército do Norte. Quer que eu mate? A Laura não vai me arrancar a pele? E o que é essa de eu me casar com ela? Eu que vou casar com ela. Os meus agentes trouxeram notícias. Dizem que o caso da Casa das Flores pode envolver as 5 famílias. Ainda ousa investigar? Se eu não ousar investigar, ninguém mais na capital imperial ousará. Peônia Branca foi espancada à morte por alguns jovens ricos. Morreu de forma terrível. Com certeza sofreu abusos desumanos antes de morrer. Quando o corpo foi jogado fora, o garoto disse que já era o 15º este mês. 15? Tanta gente desaparecida. E a Casa das Flores não reagiu? Porque há um acordo. Segundo os agentes, na Casa das Flores só apareceu gente nova. O número não mudou. E tudo isso em apenas um dia. Os agentes checaram as identidades. Todos são estrangeiros. A maioria é órfã. Como ousam ser tão descarados? Com medo? Ainda ousa investigar? Já alertamos a cobra. Seja rápido. Claro, mas talvez precise de mais homens. Quando te faltou gente, se falar besteira de novo, eu rasgo sua boca. Vou dar a ordem. Neste período, todos estarão sob seus comandos. Sim. Pedro, a casa antiga dos Amaral, eu a recuperei para você. Perfeita para ser sua casa de noiva. Não posso desapontar o Marquês Bordeão do Norte. Tio Jorge, deve ter custado caro, né? Capitão Pedro, as 12 casas de jogo do Mercado Oeste, o comandante regional tem uma fatia em todos. Ele não precisa de dinheiro. O dinheiro de cassino não é limpo. Não queima na mão? Dinheiro quente? Então, passa por mais mãos. Hoje, manda o senhor Leonardo comprar terras. Amanhã, manda o capitão Henrique emprestar. Quando voltar para o comandante, não vira uma remuneração limpa? Ravenna tem razão. Então, Pedro, não se preocupe com o dinheiro. Tio Jorge, como um ministro de Estado, se souberem que você recebe dinheiro de cassino, cuidado, os inspetores o denunciarão. Capitão Pedro, quanto mais denúncias contra o comandante, melhor ele dorme à noite. Mas se um dia ninguém mais o criticar, será a hora do seu fim. Mesmo sem o dinheiro, ele não dormiria por muito tempo. Tio Jorge, você se mancha de propósito, deixando uma brecha para Maria Augusta, para que ela confie em você. Como você entende mais de mim do que eu mesmo? Depois de amanhã, tenho folga. Vou te levar à residência do general para pedir a mão dela. Seu pai já não está mais. Eu sou seu pai agora. Os presentes e o banquete, eu pago. Garanto que ninguém vai rir da sua cara. Tio Jorge, os presentes... eu pago. Como assim você paga? O dinheiro que você ganhou nesses 2 anos nem paga o banquete. Eu guardei muito dinheiro nestes anos e não tenho onde gastar. Vou mandar limpar o Palácio Vale Verde. E ainda preciso comprar servos para você. Tio Jorge, já me ajudou demais. Não precisa comprar servos. Não preciso. Você, um moleque desses, que servos o quê? Ela é uma grande general e a Marquesa do Norte. É ela que precisa de servos, entendeu? A General Laura virou marquesa? E você, que se acha para ser o marido da General Laura? Então, qual será o nome da sua casa? Palácio Guardião do Norte ou Residência do General? Pedro, sou você mesmo. Casou com um marquês. Se tiver um filho, ele já vai herdar o título. Chega de zoar comigo. A diferença já era grande. Agora, tenho que economizar mais. Ah, tio Jorge. O comandante me mandou para a Casa das Flores, no Lago das Flores, para investigar um caso. Vou precisar de vocês para mandar mais gente. Certo, mas daqui pra frente, tenha mais cuidado. Os Siqueira vão tentar te matar. Certo. Tio Jorge, o Departamento Norte tem um mapa detalhado do Pátio Siqueira? Temos, e posso te dar. Mas, Pedro, você é esperto. O que fazer e o que não fazer
você sabe. Então, toda a inteligência do Exército do Sul dos últimos 10 anos, você também pode me dar uma cópia? O Exército do Sul é um mar de confusão. Tem certeza? Tio Jorge, o senhor não sabe. Quando a Imperatriz assumiu, apesar de controlar o Exército do Norte, ela era muito fraca. Ela agiu com força de ferro, formando uma turma de estudantes humildes. Só assim ela conseguiu seu próprio poder e se firmou no trono real. A Imperatriz é uma grande líder. Uma governante tão sábia e rara. Que pena, muitas de suas políticas são bloqueadas pelos 5 grandes clãs. Senão, com as conquistas que ela já tem, com certeza superaria todos os imperadores. Por isso a Imperatriz manteve o Marquês Guardião do Norte. É para controlar o Exército do Sul e, assim, tomar o controle militar da capital imperial. Então, o Marquês Guardião do Norte, ao entrar no Exército do Sul, está indo para matar. Ela tem que matar, senão quem morre é ela. Você tal tem um instinto tão aguçado, veja as coisas com tanta clareza. Se a Imperatriz realmente tem essa intenção, a capital imperial vai se afundar num rio de sangue. Quem sabe quantas pessoas vão morrer? Irmã Ravenna, você não sabe. A Marquesa Guardião do Norte saiu de um mar de sangue e cadáveres. Então, talvez desta vez, ela consiga dominar o Exército do Sul rapidamente. Assim que o Exército do Sul cair, os 5 grandes clãs não poderão mais causar problemas. Agora, você e a Marquesa Guardião do Norte são um só. Se algo lhe acontecer, você também se dará mal. Deixa pra lá. Vou mandar preparar os dados do Exército do Sul para você. Obrigado, tio Jorge. Por favor, prenda imediatamente os da Casa das Flores Brancas. Leve-os à justiça. Ravenna, faça isso. Sim. Pai, a Marquesa Guardião do Norte foi drogada. O que aconteceu depois? Ela foi desonrada? Aquele Carlos Siqueira foi muito ousado. Ele drogou a Marquesa no palácio. Mas no final, não conseguiu. Quanto à Marquesa, foi salva pelo Pedro Amaral da Guarda Imperial. Por que não destruíram aquela desgraçada Laura Fernandes? O diretor Carlos, como pôde fazer uma besteira dessas? Receio que a Majestade o punirá duramente. Após ser preso, tentou atacar Pedro Amaral e foi morto. E o que aconteceu com o Pedro? Mas ele era o diretor da Academia Imperial. Matar alguém em público é crime gravíssimo. É o que mais chama atenção. Ele não só ficou impune, como foi promovido pela Majestade a capitão da Guarda Imperial. E mais, a Majestade também os casou. O casamento será no fim deste mês. Se não fosse por aquilo, eu que deveria vestir o vestido e me casar com o Pedro. Como pode ser aquela desgraçada Laura Fernandes? Pedro, irmão, você disse que na vida toda só me amaria a mim. Como pode se casar com outra mulher? Com seu método de interrogatório, a madame confessou logo. O bordel, todo mês, recebe garotas de traficantes. Forçam-nas a assinar um contrato de escravidão e as enviam à Casa das Flores, para o prazer das famílias nobres. Aqueles jovens podem fazer o que quiserem com elas. Que desgraçados. A Casa das Flores é do Sr. Gustavo. Ele não pode ser inocente. Será que ele também está envolvido? Gustavo é um príncipe. Como ele poderia se envolver em algo tão sujo? Mas ele recrutou Felipe Lima e Roberto Martins. Esses lixos de novo. Tem mais alguém envolvido? Não, só eles. Mas no quintal da Casa das Flores, encontramos dezenas de garotas sequestradas. Identifiquem-nas e devolvam-nas à casa. Sim. Elas também entregaram uma lista de pessoas importantes envolvidas. Tem um nome na lista que você deve ver. Ricardo Souza Jr., o filho mais novo do ministro Souza, o irmão de Gabriela Souza. Disseram que a garota jogada fora há dias foi Ricardo Souza Jr. que a matou. O filho mais velho de Roberto Martins estava lá, mas ele não admite. O que faremos agora? Eu interrogarei. Vamos hoje à casa do ministro Souza. Antes que Roberto Martins chegue, vamos resolver isso primeiro. Que oportuno. Estou precisando de dinheiro. Sim. O que estão fazendo? Vocês não sabem que esta é a casa do ministro Souza? Guarda Imperial, investigando.
Onde está o Sr. Ricardo Souza? Fale! Se não falar, eu te mato! No pátio. Vocês agem por ordem da Majestade para confiscar? Ou o Gabinete Superior do Tribunal e os 3 departamentos de justiça emitiram um mandado para me prender? Não? Já que não tem nada, quem deu coragem a vocês de invadir a minha residência? Fora daqui! Se não, amanhã, mesmo que custe meu cargo, vou mandar todos vocês para a prisão real para serem decapitados. Que autoridade, Sr. Souza. Mas o senhor sabe que seu filho inútil, no Lago das Flores, tacou uma cortesã, usando um chicote com pimenta, até ela sangrar por toda parte. Ainda derramou óleo quente nas feridas, fazendo-a morrer de dor. Pedro, não diga besteiras aqui! Filho, jamais faria algo tão desumano. Sumam daqui agora! Senão, eu mesmo vou ao palácio e pedir uma explicação à Majestade. Guardas! Prendam-nos! Levem-nos ao palácio, para a Majestade decidir. Quero ver quem ousa. O que faz aqui? O comandante Jorge soube que viria à Casa Souza. Ele me mandou procurar. Você é meu noivo. Não posso deixar de ninguém. Pai! Pai! Senhor Pedro, será que não há algum mal-entendido? Meu irmão não é assim. Aquela noite na Casa Tavares, a namorada do Pedro é a filha do ministro Souza. Essa capital imperial é pequena demais. Se há um mal-entendido, vou chamá-lo para perguntar. Se o ministro Souza tem a consciência limpa, então chame o Ricardo Souza para ser interrogado. Certo. Vou mandar trazê-lo agora. Mas, Pedro Amaral, me lembre-se, se não encontrar provas concretas de que meu filho é culpado, amanhã, na corte, eu vou tirar seu posto. Você não terá mais cargo. Pode tentar, Sr. Souza. Tragam o jovem mestre. Sim. O garçom de bar agora ousa enfrentar o ministro Souza. De frente. E nem perde a paciência. Ele mudou tanto em poucos dias? Ou ele sempre foi assim? Pedro, qual é o seu verdadeiro eu? Pai, sou inocente! Ultimamente eu não saí do quarto. Como eu poderia maltratar uma mulher ferida? Pai, ele me incrimina! Vou processá-lo por difamação! Ricardo Souza, você cheira tanto a bebida? E ainda diz que não saiu? Eu bebi em casa, por isso cheiro a álcool. E daí? Em Aurora, que lei proíbe beber em casa? Aliás, que eu tenha bebido hoje não quer dizer que, outro dia, fui beber na Casa das Flores. Quando eu disse que você foi na Casa das Flores, O Lago das Flores tem mais de uma casa de prostitutas. Chega! Você já viu meu filho? Ele mesmo disse. Nunca saiu da casa. Então, não cometeu essa atrocidade. Fora daqui, agora! Não me culpe por ser rígido. Levem-nos embora. Augusto Souza, eu mesma vi seu filho ser preso no barco do Lago das Flores. E ainda usa protegê-lo? Você criou um filho desgraçado e animal. E ainda se diz de família honrada? Marquesa do Norte, essa sua jogada suja e patética, como ousa usá-la contra a coluna da honra? Do vermilion que meu pai usa para escrever, pegue qualquer grão e será mais puro que o coração de certas pessoas, 1000 vezes. O filho de uma família honrada, como pode ser manchado por um verme do esgoto? Marquesa, cuide suas palavras. Por ter ficado na fronteira norte, esqueceu as boas maneiras? Não envergonhe a família Fernandes. Senhora Souza, sua canário de ouro e grito alto. Pena que o reino nunca manteve uma galinha que só sabe gritar. Suas palavras só mostram ressentimento de dama. Tá defendendo a família Souza? Ou só quer descontar? Você... não será que... você me odeia por ter roubado o seu? Marquesa, do que você está falando? Eu só não aguentei ver você insultar meu pai. Por isso falei com tanta veemência.
O ano inteiro passado, usei a desculpa de acompanhar minha mãe a um templo para poder morar na casa do Pedro Amaral sem ser descoberta. Se meu pai soubesse que minha honra foi manchada, ele não me expulsaria de casa? A Marquesa é tão feroz. Não tem medo que o Sr. Pedro se assuste? A Marquesa é tão feroz? Eu acho a Marquesa ótima, sim. Por que eu teria medo? Senhorita Souza, não tente nos separar. O nosso amor é forte. Marquesa, fui mal educada. Por favor, Marquesa, não se importe com uma fraca como eu. Gabriela Souza, pelas leis da fronteira norte, uma loba disfarçada de coelha como você merece ter a pele arrancada 3 vezes. Hoje, eu corto um fio do seu cabelo. Se ousar fazer isso de novo, eu arranco a sua pele. Marquesa, você humilha minha filha na minha frente? O que significa isso? Primeiro, meu filho. Agora, minha filha. A Imperatriz te nomeou Marquesa para proteger a fronteira norte e o reino. Não para invadir residências e humilhar os leais súditos de Aurora. O próprio Sr. Souza disse: eu protejo os leais de Aurora, não essas bestas. Uma besta? Se eu a humilhei, e daí? Repita isso! Ministro Souza, sem enrolação. Vou chamar o senhor Leonardo para testemunhar. Depois, eu mesmo acabo com aquele animal. Luizinho, leve o senhor Leonardo para cá. Sim. Pai, talvez seja por causa do jantar. Estou com um pouco de dor de barriga. Preciso ir ao banheiro. Por que a pressa? Depois que descobrimos se você é um animal, pode ir para a prisão real do meu departamento e ir ao banheiro. Ainda vai dar tempo. Senhor Leonardo, na noite em que a Peônia Branca foi morta, Lago das Flores, o animal que cometeu a atrocidade era o Sr. Ricardo? Ricardo Souza, naquela noite, quando você batia naquela vadia, quando batia naquela mulher, fui eu que te dei o chicote. Ainda não vai confessar? Não fui, pai. Acredite em mim, eu juro que não fui. Estão me incriminando. Como um herdeiro da família Martins mentiria. Ricardo Souza, você vai para aquele lugar 6 ou 7 vezes por mês. E sempre deixa umas mortes por aí. Por que se faz de santo? Pai, eu juro que não fiz. Ricardo Souza, preciso trazer a madame da Casa das Flores e as centenas de pessoas de lá para testemunhar? Pelo Código da Aurora, homicídio doloso te dá 10 anos de prisão e exílio de 1.500 quilômetros. Você aguenta um exílio desses? Pai, eu só agi sem pensar. Eu só segui eles. Eles me deram muito pra beber. Eu não estava com a cabeça quente e eu a chicoteei umas vezes. Só umas poucas vezes. Eu não imaginava que ela morreria, pai. Eu me orgulho de ser um homem de honra. Mas você, em segredo, cometeu um ato tão vergonhoso que desonra nossa família. Olha o que você fez. Levem-no. Pai, nos salva! Ministro Souza, sua família é corrupta e criou um animal. Reflita bem. Vamos. Seu animal, ousou me humilhar. Se eu não acertar as contas, eu não sou homem. Pai, meu irmão, e agora o que faremos? Amanhã vou falar com a Helena Silveira. Primeiro, achar um bode expiatório para tentar soltá-lo. Bi, você já conhecia a Marquesa do Norte? Ai, eu não a conheço. Tanda do Salão Delino? Foi só a segunda vez que nos vimos. Uma pessoa como ela, só porque teve um pouco de mérito militar, não tem nem respeito por você, o ministro das Finanças. Que mulher que grosseira. detestável. Que desonra para o reino. Gabi, vá descansar. Vou pensar em como resolver isso. Laura Fernandes, a culpa de tudo é sua desgraçada. Eu te odeio. Por que você roubou meu irmão Pedro? Pedro, ele vai voltar para os meus braços.
Por que não interrogou o Ricardo Souza? Relaxa. Ravenna é minha discípula. Ela vai fazer ele confessar e ser punido. A família Lacerda me pediu em casamento. Conheci ela depois de recusar. Pensei que ela era sincera comigo. Essa Gabriela Souza devia passar 3 meses no deserto do norte, tomar urina de cavalo para tirar essas ideias ruins. Já que isso já passou, não falemos mais disso. Você é meu noivo. Não quero que você tenha outra mulher no coração. Você raramente fala assim. Mas fique tranquila. Nós já somos estranhos. Não precisa ficar com ciúmes. Claro que não. Por que as famílias nobres traficariam jovens? Afinal, elas não precisam de dinheiro. Quando estava no deserto do norte, descobri uma ligação entre a fronteira norte e as 5 famílias nobres. Quer dizer que eles vão se rebelar? Eu suspeitei disso, mas não tenho provas concretas. Sejam rebeldes ou não, podemos usar isso para encontrar provas. Sem as 5 famílias, o reino não sobrevive. Vou informar a Imperatriz imediatamente. As 5 famílias são um câncer para o reino. E como sou imperatriz, eles sempre estiveram descontentes. Mas como podemos atraí-los para a armadilha? Pedro Amaral ofendeu muito as 5 famílias. No nosso casamento, as 5 famílias certamente agirão. Vamos aproveitar a chance e acabar com todos eles. Mas o seu casamento não vai ser afetado? Sem as 5 famílias, o reino não sobrevive. Meu casamento é pequeno. O bem do reino é maior. Chamem a guarda Imperial. Presente. Você investigou secretamente o poder das 5 famílias fora da cidade. Acabe com todos eles. Depois, preparem homens para infiltrar no casamento da General Laura e emboscá-las. Sim. Esse Pedro Amaral. Tentei de tudo, mas ele não cede. Ousou pegar meu filho. Eu não vou deixar barato. Esse Pedro Amaral, ele só investiga nossos cofres. Com certeza, a Imperatriz o mandou. Não podemos ficar na defensiva. Não podemos deixar a Imperatriz continuar nos enfraquecendo. Senão, como vamos retomar o poder? Já que a Imperatriz quer a nossa cabeça, vamos derrubar a dinastia. A seita do fogo antiga ainda está em nossas mãos. Qualquer criança que a gente coloque é melhor que essa mulher que governa. Quem diria? O Pedro Amaral, que sempre me seguia, me corria atrás. Depois de um ano sem notícias, virou a faca da Guarda Imperial, nos atacando. Aliás, Senhor Lacerda, o Pedro Amaral não foi o noivo da sua filha? Que tal a sua filha acalmar o Pedro Amaral para evitar problemas? Como assim? Isabela e eu estamos noivos? Mero laureado antigo. De que você serve? Senhor Lacerda, seu noivo ousa me contestar? Que absurdo. Olha só. Você tem razão, inspetor. Minha filha é tão bela. Não é bem melhor que a gorda da Laura Fernandes? Não! Pedro é meu! Não vou entregá-lo para Isabela. Senhor Tia Souza, por que não? Pedro Amaral não passa de um Zé Ninguém. Não precisa da senhorita Isabela usar sua beleza. Isso não mancha o nome das 5 famílias? E mais, meu irmão está nas mãos dele. Vou torturá-lo pessoalmente. Exato. Se mudarmos a dinastia, mero Pedro Amaral não será fácil de pegar. Gabi, por que não me defendeu? Gabi, quero dizer, obrigado por me ajudar. Impedir que Isabela e Pedro se envolvessem. Rédio, o irmão é só meu. Trole sua Isabela. Se ela e você ousarem tocar no que é meu, cortarei os dedos de vocês dois, um por um. Gabi, você nunca me falou assim. Antes... Antes era antes.
Antes, eu não sabia que você é um inútil. Por sua causa, eu perdi meu irmão Pedro. Lucas Silveira. Se ousar me tocar de novo, não será só perder os dedos. Pedro, você realmente conseguiu fazer a Gabriela se apaixonar. Você me paga. Eu vou fazer você sumir sem deixar vestígios. Pedro, suba logo no cavalo. Hora de buscar a noiva. Vamos pegar um pouco da sua sorte de noiva. Tio Jorge, vou buscar a noiva. Pedro! Pedro, meus pais os pegaram! Eles querem que você vá sozinho ao bairro da Harmonia, senão eles a matam! Eu não mandei um da Guarda Imperial. O que aconteceu? Eu e minha mãe estávamos na rua. De repente, um grupo apareceu. Deixaram tudo um caos. Depois, outro grupo de bandidos e a levaram. Te imploro, salve-a! Pedro, não vá. Com certeza foi a família Siqueira. O bairro da Harmonia é uma armadilha. Vou mandar uma equipe agora para salvar sua madrinha. Primeiro, vá buscar a general. E se eu não for? E a madrinha? E se eu não for? Como atrair a presa e acabar com todos de uma vez? Hoje, todos os suspeitos. Prendam todos! Certo? Gabriela Souza. Você acha que sem você eu não consigo acabar com o Pedro? Com um pouco de instigação, a família Siqueira já planeja matar o Pedro? Minha Laura, que linda! Com esse traje de noiva, parece uma deusa. Laura, com seus pais, agora posso dar uma boa conta. Cunhada, por que não se muda da residência do general e vem morar comigo na Casa Amaral? Eu falo com o Pedro. Que viúva moraria com o cunhado? Marquesa, é grave. Alguém sequestrou a madrinha do Capitão Pedro. Agora, o senhor foi ao bairro da Harmonia. É urgente. Onde fica o bairro da Harmonia? Me leve lá! Laura, não pode ir. Você é noiva. Vamos primeiro informar a comandante Helena. Deixe que ela decida. Não dá tempo. Aquela escora do Siqueira querem me fazer viúva. Primeiro, vou ver se minha lança permite. Cunhada, espere aqui. Vou buscar meu marido. Todos te elogiam, Laura Fernandes, por ser sábia e corajosa. Mas você, tão impetuosa, foi enganada por mim. Você não passa de uma corajosa, mas sem juízo e sem cérebro. Uma simples valentona. Uma valentona? Meu homem é capitão da Guarda Imperial. Dê com essa placa falsa da Guarda Imperial. Acha que eu não percebi? Mas é perfeito usar suas cabeças para avisar os ratos da capital imperial. É isso que acontece quem mexe com o meu homem. Agora, você vai pagar caro pela sua arrogância. Guardas! Matem essa general! Vocês são soldados, mas saíram do acampamento para me matar. É crime de morte. Merecem a morte! Morrerá e ainda ousa ser insolente! Matem essa vadia! Ratos, saiam daí para morrerem. Que tarde. Não se importa com a sua madrinha? Deixe-nos revistar. Se não tiver armas, venha com a gente. Chega, chega, vamos! Seu verme, você não gosta de apostar? Então hoje, a aposta é sua vida e a da sua madrinha. Solte minha madrinha agora! Ei, calma. Apostamos se você mata ou não. Matar o sacerdote da Seita do Fogo. Se você o matar, eu solto sua madrinha. Se não agir, eu te mato agora mesmo. É um jogo perdido. O mês passado, na capital, devotos da Seita do Fogo queimaram animais vivos em sacrifício e houve um conflito violento com os bárbaros. A Imperatriz, para mostrar clemência, acabou com o conflito. Agora, me forçam a matar o sacerdote em público. Querem reavivar o conflito? Cadê minha madrinha?
Esqueça, vá! Eles querem te matar! Você matou meu filho. E você se promove e enriquece. Se casa com uma bela esposa. Sucesso no amor e na carreira. Neste mundo, como é possível que tudo de bom acabe com você? Você ofendeu as 5 famílias. Vou exterminar sua família. Quer morrer? Meu capitão, não importa se eu morro. O importante é se você aposta. Se apostar, pelo menos sua madrinha vive. Quanto à sua morte, você escolhe. Eu escolho. Que escolha, porra? Você acha mesmo que eu tenho medo de você? Seu moleque não vai cooperar! Atacai-o! O sacerdote foi assassinado! Você me jogou sujo. Foi esse, moleque! Ele matou o sacerdote! É um cão do governo! O governo mandou para nos matar! Peguem aquele blasfemo! Moleque! Meu filho te espera no submundo! Vá carregar a sua cadeira! Seja seu escravo por toda a eternidade! Então a seita do fogo é a carta na manga do Siqueira. Não esperava, né? Você trouxe seus homens? Você já tinha uma emboscada! Exato. Hoje é o fim das 5 famílias. Levem-o. Pedro, por que ele ainda não chegou? Pedro não vai voltar. Lucas Silveira, o que você fez? Você me paga. Vou arrancar seu coração. Que bom, Pedro, irmão. Você está bem? Não sou nada seu. E não é bem-vinda ao meu casamento. A seita do fogo não conseguiu te matar? Lucas Silveira, estou vivo. Que decepcionado, não é? E daí que não morreu? Você não vai se casar hoje. As 5 famílias já se livraram da Laura Fernandes. Quem disse que eu morria? Como assim? Como assim? Como você também não morreu? Por que não esperou? Veio sozinha? Acabei com aquela escória e vim correndo te ver. Certo, vou me arrumar primeiro. Laura, não se ache. As 5 famílias vão matar a Imperatriz e mudar a dinastia. Você, general da antiga dinastia, vai morrer. Pedro, irmão, é meu. A Imperatriz! Impossível! Imperatriz? Ai, como assim? Acabou. Acabou. As 5 famílias perderam. Fomos emboscados. Perder para essa mulher. Gabriela, está bem? Majestade, eu te conheço. Você sempre esteve ao lado do Pedro. Deve ter me visto algumas vezes. Fale, cadê o Pedro? Se não, não te deixo inteira. Você é a Maria Augusta? Maria Augusta é a Imperatriz? Pedro, você é o Pedro Amaral? Maria Augusta! Você é a Imperatriz? Obrigado por comparecer ao nosso casamento, majestade. Os 5 clãs foram eliminados. O reino está seguro. Os 5 clãs foram eliminados. O reino está seguro. E eu perdi. E daí? Até a Imperatriz perdeu comigo. Não foi em vão. Este casamento não acontecerá. Majestade, mas foi a senhora mesma que ordenou este casamento. A senhora não pode voltar atrás. Os 5 clãs acabaram de ser derrotados. Se a senhora insistir, isso prejudicará a dinastia.
Dizem que sou uma galinha rainha. Os 5 clãs foram eliminados. A dinastia está segura. Hoje, eu passo o trono a Pedro Amaral. Assim, posso me casar com Pedro. General Laura também pode se casar com Pedro. Majestade, isso parece um pouco inapropriado. Ser imperatriz é inapropriado. E mesmo assim, sou. Anuncio a sucessão a Pedro Amaral. Pedro, te dou o trono. Só uma condição. Quero ser a rainha. O quê? Com a majestade... Ah, não. Compartilhar o marido com a Maria Augusta é uma bênção para mim. Que sorte o Pedro tem. Já virou o imperador? Não. Preciso fugir. Você acha que eu vou te deixar ir? Minha vingança de 2 vidas. Hoje vou acertar as contas. Majestade, eu não fiz nada! Fui forçado pelas famílias Lacerda e Souza a conspirar com as 5 famílias, Majestade! Majestade, sou inocente! Como eu pude ter me iludido com você? O que você fez, eu sei melhor que ninguém. Levem-no. Majestade, Majestade! Pedro, meu bem, nós nos gostávamos. Agora que você é o imperador, eu também quero ser uma de suas concubinas. Minhas concubinas não são para qualquer um. Levem-na! Levem-na! Pedro, meu bem. Pedro, já que o assunto das 5 famílias foi resolvido, é hora de cuidar do que importa. O que é? Claro que é o casamento! Hoje é o seu casamento com a General Laura. E também comigo. Pedro, meu bem, eu já te entreguei o trono. Você não pode me recusar.